Olá, sejam muito bem-vindos. São 11 horas e 42 minutos. Eu estava esperando por vocês para trazer as principais notícias desta quinta. É hora de ficar bem informado sobre o que acontece no DF e em torno. A gente ainda traz muita prestação de serviço e aqueles fatos que impactam a nossa vida. Vem comigo, Suane Guerreiro, o SBT Brasília, primeira edição, já está no ar. Amigos e familiares do PM aposentado que foi encontrado morto em uma cisterna se despedem. Maicon Leão. Suane, o velório acontece nesse momento aqui no cemitério de Valparaíso de Goiás. O sepultamento estava marcado para as 11h30 da manhã, mas acabou atrasando um pouquinho por conta dessas homenagens. Agora há pouco, a mulher de Jacob discursava e cobrava por justiça. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho. Tá certo, Michael. Motorista da partida em carro com mangueira de combustível ainda atracada ao veículo. Atitude quase provoca uma tragédia. Márcio Fontinelli. Por sorte, os próprios frentistas conseguiram controlar o incêndio. Os bombeiros foram chamados, mas fizeram só o rescaldo. E também ninguém ficou ferido. O que fazer nessa situação? A gente vai contar daqui a pouquinho aqui no SBT Brasília, Suane. Até já, Márcio. Já viu um motoboy que tem uma motodog como parceira de trabalho? Ele resgatou a cachorrinha das ruas e estão bombando nas redes sociais. Vamos andar de moto, passear, fazer entrega? É a alegria da vida de Miguel, uma relação que começou há 9 anos. Tava muito frio e chovendo e a Rubizinha tava embaixo do meu carro. Aí eu tava lá no Capão Redondo, na periferia de São Paulo, e foi assim que ela entrou na minha vida. Hoje é quinta-feira, 20 de julho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vamos juntos, já estamos no ar. O corpo do policial militar da reserva, Jacob Vieira da Silva, de 62 anos, agora há pouco em um cemitério de Valparaíso. O servidor público foi morto e teve o corpo jogado dentro de uma cisterna em uma chácara na cidade ocidental. O grande mistério agora é saber quem cometeu o crime e as motivações que levaram ao assassinato. O repórter Maicon Leão acompanhou o velório e também durante ontem, o dia inteiro, e tem atualizações sobre as investigações. Maicon, boa tarde. O filho de criação de Jacob, que é o dono da chácara onde o corpo foi encontrado, esteve aí no enterro? Oi, Suane, esteve não, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Um caso ainda cercado de mistérios, um quebra-cabeça aí para a polícia conseguir montar. Mais informações extraoficiais, ainda não confirmadas pela polícia, se dão de que Bruno estaria desaparecido desde o último domingo. Ele, que trabalharia como segurança, teria saído para trabalhar e não voltou mais. Essa informação ainda não foi confirmada pela polícia. A gente está nesse momento aqui no cemitério de Valparaíso acompanhando o enterro e o sepultamento do PM aposentado Jacob Vieira da Silva, de 62 anos. Suane, a previsão era que fosse uma cerimônia rápida, até por conta do estado em que o corpo foi encontrado na última terça-feira, lá dentro dessa cisterna. A família acredita que Jacob foi morto já no dia 10, pouco depois de ter sido levado lá da casa. A partir do momento que ele entra no carro, ele é levado ali por esses criminosos já para essa emboscada. A família acredita que ele tenha sido morto ali mesmo naquele dia. A previsão era que o sepultamento acontecesse às 11h30 da manhã, mas como a gente adiantou ontem aqui em primeira mão no SBT Brasília, primeira edição, Jacob é uma pessoa muito querida, não só pelos familiares, pelos amigos. Então, assim, muitas pessoas fizeram questão de discursar ali, de homenagear o policial militar aposentado. Homenagens essa que continuam nesse momento. A gente consegue ouvir algumas pessoas discursando, e o tom, na maioria dessas homenagens, Suane, é justamente de uma cobrança por justiça, de querer entender o que aconteceu. Para a família, uma coisa é certa: uma das últimas pessoas a prestar ali suas homenagens, enquanto a gente conseguiu acompanhar mais de perto, foi justamente a companheira, a mulher de Jacob.
Para ela, não tem dúvidas de que o marido foi morto por dinheiro. Dinheiro, inclusive, que ela disse que a família não tinha, que não era uma família ali abastada financeiramente, que eles tinham sim casa, carro, uma condição razoável, mas que eles não tinham dinheiro assim para despertar essa ganância, esse interesse de criminosos, como foi nesse caso. Ela disse, inclusive, uma das palavras que mais marcaram ali foram justamente o seguinte: ela cobrando por justiça, Suane, falando que, olha, assim como Deus trouxe luz para localizar o corpo do Jacob ali naquela cisterna, já que houve a tentativa de esconder, para quem está chegando agora, só para lembrar, o corpo foi encontrado enrolado em sacos plásticos, amarrado a um pedaço, uma barra ali de concreto, justamente para evitar que ele boiasse, mas mesmo assim foi localizado. Ela disse que da mesma forma que esse corpo foi encontrado, Suane, a verdade também vai aparecer de quem são os responsáveis. Para ela, Suane, é mais de uma pessoa que está envolvida ali nessa situação. Inclusive, vou até pedir para o Angélio mostrar mais um pouquinho. A gente está acompanhando o velório. O sentimento de todo mundo aqui, Suane, é inclusive de que sejam várias pessoas envolvidas. Para a família, não existe dúvidas de que o Jacob ele foi atraído ali por uma emboscada. A gente adiantou ontem, em primeira mão aqui no SBT Brasília, que ele participava de uma licitação para transporte escolar na cidade planaltina de Goiás e que saiu de casa naquele dia 10 justamente para ir para uma revisão em um ônibus na cidade ocidental. Mas, na verdade, ele estava embarcando ali naquele carro, Suane, era indo para a morte. Eu tenho várias dúvidas, né, nesse momento, assim como eu imagino que muita gente de casa também. Mas antes, para quem não viu a edição de ontem, não acompanhou toda essa explicação aí, né, ao longo do SBT Brasília primeira edição, a gente vai mostrar para vocês agora, então, relembrar esse caso, né, desse policial militar aposentado, e a gente vai ver essa reportagem que explica um pouco desse mistério envolvendo a morte dele. Ele estava desaparecido há uma semana e teve o corpo encontrado, como o Michael falou, em uma cisterna na cidade ocidental. A perícia deve dizer há quantos dias o corpo de Jacob Vieira da Silva, de 62 anos, estava na cisterna dessa casa. Uma denúncia anônima trouxe a polícia até o Parque Estrela d'Alva, aqui na cidade ocidental. Para ser mais preciso, até esta chácara. O endereço pertence ao filho da ex-companheira do policial militar, que era considerado para o homem. Na segunda-feira, os policiais começaram a fazer buscas no endereço. Mas na terça, com o apoio do Corpo de Bombeiros, veio a notícia. Os animais indicaram que na cisterna que fica aqui no local existia um forte odor. Foi iniciada ali então uma operação. O Corpo de Bombeiros, utilizando uma bomba, retirou a água dessa cisterna, que tem cerca de 20 metros de profundidade e tinha ali ainda cerca de 3 metros com água. Foi feita a remoção do líquido da cisterna e depois montado toda uma operação para a retirada desse corpo, que estava enrolado em sacos plásticos e também amarrado a um concreto. As investigações continuam. Toda essa busca da terça-feira foi acompanhada por familiares do policial que aqui presenciaram toda a situação. Agora a polícia quer saber o que aconteceu a partir do momento em que o homem sai de casa, que é todo esse mistério. A filha do PM aposentado ainda não consegue acreditar no que aconteceu, nem que o irmão de criação possa ter relação com o crime. É só aguardando as investigações, eu não quero acreditar nessa hipótese e ainda não acredito que ele tenha envolvimento nisso. Jacob desapareceu no dia 10 deste mês, quando saiu de casa em Santa Maria e entrou neste carro branco. Para a família, uma emboscada. Deu tempo de ver quem estava no carro, se ele entrou pela frente, por trás, banco do passageiro, banco de trás, não deu para ver. Outra linha de investigação é relacionada a transferências bancárias de quase R$1 milhão para um possível sócio do PM que a família não conhecia. Essas negociações dele sempre foram muito reservadas, né? Ele não passava, e tanto que ele me mantinha longe, mantinha a esposa dele longe dessas negociações. Pois é, a gente volta então a falar com o Michael Leão, que está acompanhando, né, esse velório. Michael, a gente vê ali, tem várias pessoas, inclusive da corporação, da PM, já que ele serviu a PM aí cerca de 30 anos, né? A gente tem alguma atualização em relação a essas investigações?
Suane, foram 3 décadas servindo aqui a cidade ocidental como policial militar, então assim, o Jacob, um homem muito querido, muitas pessoas vieram inclusive de serviço das forças policiais, inclusive batalhões especializados estavam aqui para prestar suas últimas homenagens. Nesse momento, o corpo acaba de descer ali aquele equipamento que serve para fazer realmente para ser sepultado, então termina agora esse velório, o corpo sendo sepultado nesse momento. Sobre as investigações, Suane, ainda é tudo um mistério. Como a gente adiantou, são quebra-cabeças para a polícia ir montando aos poucos ali, são várias linhas de investigação, mas o que a gente vai pontuando, o que tem de informações até agora? A gente tem o corpo sendo encontrado na terça-feira, ali na cidade ocidental, no Parque Estrela d'Alva, em uma chácara. O que intriga tanto a investigação quanto as pessoas, até mesmo os próprios familiares? Esse endereço, Suane, ele é ligado a um enteado do Jacob, de um relacionamento anterior. Mas esse enteado, ele ainda mantinha uma relação, ele inclusive profissional, com o Jacob. Eles tinham um negócio ali há cerca de 6 anos, estavam sempre juntos. Ontem a gente conversou com exclusividade com a filha do Jacob, ela contando inclusive que eles tinham uma relação ali muito próxima, os 3, ela que é a irmã de sangue do Bruno, e que eles tinham ali realmente um círculo muito próximo entre eles, de um se preocupar, de cuidar, e que ela não acredita no envolvimento do irmão nessa situação. E que inclusive, durante todos esses dias em que eles estavam ali desesperados por notícia do seu Jacob, o Bruno estaria junto, acompanhando, inclusive acalmando ela em alguns desses momentos. Só que no domingo, Suane, essa informação ela ainda é extraoficial, conversando aqui, informações de bastidores a gente passa para vocês agora, que desde o domingo o Bruno não é visto mais pelos familiares. A última informação é que ele teria saído para trabalhar e ninguém mais viu. A gente não conseguiu confirmar com os familiares ali o seguinte: foi registrado um boletim de ocorrências pelo desaparecimento, o que aconteceu? Então, essa situação ainda está sendo apurada ali, mas a priori, por toda a situação, seria sim um dos suspeitos. Outro ponto que levanta desconfiança e que para a família seria a real motivação do crime, que é o lado financeiro, foi encontrado depois da quebra do sigilo das contas bancárias do policial militar aposentado. Suane, foram identificadas movimentações ali na casa dos R$800 mil, ou seja, quase R$1 milhão. Parte desse dinheiro direcionado para com o suposto sócio do Jacob. Por que a gente fala suposto? Porque conversando, igual a gente teve ontem ao vivo aqui com a filha do Jacob, ela disse pra gente o seguinte: este homem teria se aproximado ali da família há cerca de uns 2 meses e que o Jacob ele era muito separado nas coisas do seguinte: negócios ele resolve com quem é de negócios, e em casa é a relação ali de atenção, de carinho, de amor. Então muitas vezes eles não ficavam sabendo dos investimentos, das coisas que o Jacob acabava fazendo. Então assim, vai ser investigado agora o seguinte: de onde veio esse dinheiro, esses R$800 mil, de que forma, por que eles foram transferidos para a conta desse suposto sócio, seria um investimento que eles fariam juntos, o que estaria acontecendo? Ontem a filha levantou esse questionamento ali dessa licitação estar sendo usada como uma emboscada. Para você que está chegando agora, ontem, em entrevista exclusiva aqui ao SBT Brasília, primeira edição, a filha do Jacob contou que ele participava de uma licitação para transporte escolar na cidade planaltina de Goiás. Tanto que no dia 10, quando ele sai de casa ali por volta de 1h08, ele diz para um desses sócios que estava indo encontrar o pessoal da licitação e que, detalhe, essa vistoria em um dos ônibus da empresa, da cooperativa de transporte escolar que ele tem, que passaria por essa vistoria, não aconteceria mais na cidade planaltina de Goiás, que tinham mudado para a cidade ocidental e que ele inclusive estava no carro com o pessoal da licitação. O carro, Suane, é aquele carro branco, um Ford Ka, que aparece nas imagens buscando esse policial militar na porta ali do condomínio em que ele morava em Santa Maria. Ele estava em casa ali com a companheira pouco depois do almoço, quando recebe uma ligação daquelas que diz: cheguei, sai aqui. Foi o que a família entendeu, que a ligação foi para avisar que esse carro já estava ali do lado de fora, como de costume, sempre faz.
pegou a arma dele, despediu e aí ele sai de casa, entra nesse carro e infelizmente a partir dali ele não é mais visto. Suane, enquanto ele ainda está ali no carro, por cerca de 1 hora, ele ainda se comunica com pelo menos outras 3 pessoas. Conversa assuntos aleatórios de negócios com outros sócios, mas conta também, é aí que a família descobriu, que ele acreditava que estava indo participar da revisão nesse ônibus para essa licitação, porque em uma dessas ligações ele fala, ó, a licitação mudou de lugar, não vai ser mais ali em Planaltina de Goiás, agora vai ser na cidade ocidental e inclusive eu tô chegando, eu tô com o pessoal da licitação, a gente está indo para lá, mas infelizmente ele não chegou lá no local da licitação, desapareceu. Foram dias de angústia, praticamente 1 semana, até que uma denúncia anônima levou a polícia até esse endereço, lá na cidade ocidental, como a gente disse, lá no Parque Estrela d'Alva. E aí, Suane, foi um trabalho muito árduo, porque na segunda-feira, quando os policiais chegaram, eles não conseguiram já localizar de cara esse corpo. Por quê? Essa cisterna ela tinha cerca de 20 metros de profundidade, estava ali com mais ou menos 3 litros de água e tinha também uma grande quantidade de lama. E aí, para piorar esse trabalho, para evitar até mesmo que o corpo soltasse os gases que pudessem indicar para os cães farejadores que ali tinha um corpo, ele foi todo envolto em sacos plásticos. Ele foi embalado ali e depois amarrado em um pedaço de concreto, até mesmo para evitar que boiasse, para que permanecesse no fundo dessa cisterna. Mas, felizmente, os cães são treinados, tem toda uma situação ali que esses animais acabaram indicando ali para os militares do Corpo de Bombeiros, para os policiais, que dentro da cisterna tinha o corpo. E aí foi iniciada essa operação, como a gente adiantou, foi necessário o uso de bombas para retirar, para drenar toda essa água e lama lá de dentro da cisterna. O laudo cadavérico, Suane, já saiu. Ele aponta o seguinte, que o Jacob ele foi morto, vítima de estrangulamento, traumatismo craniano e também ainda aponta uma lesão por um objeto perfurante. Ainda não se sabe ao certo, ainda não foi repassado, na verdade, quando essa morte aconteceu, mas a família acredita que tenha sido nesse mesmo dia, logo depois que ele foi colocado nesse carro ali, fez essas ligações, ele teria sido abordado ali, já na verdade teria sido, como é que a gente explica a situação? Ele teria sido rendido ali por esses criminosos já e infelizmente o que acontece a partir desse momento ainda é um enigma para a polícia que trabalha agora justamente para identificar primeiro quem são essas pessoas. Para a família, informação do seu Jacob, e aí é identificar quantas pessoas estavam naquele carro, o que aconteceu. Agora há pouco ali, enquanto acontecia o velório, a companheira do seu Jacob, ela foi bem clara ao dizer que não tem dúvidas de que o marido conhecia as pessoas que estavam ali no carro. Por quê? Porque, pelo que eles entenderam, a ligação fala, olha, cheguei. E aí essas pessoas caminham ali justamente para... Ele, na verdade, caminha ao encontro dessas pessoas, entra no carro sem nenhuma resistência e depois, Suane, ainda ali dentro do carro, ele faz essas ligações. Ou seja, no primeiro momento ele não sente que está em perigo, não sente nenhuma situação estranha, já que ele conversa sobre outros negócios, outras situações ali com o sócio e outras ligações que ele fez. Foram pelo menos 3 pessoas para quem ele ligou enquanto estava nesse carro. A única certeza que a família tem até agora e que eles falam a todo momento, Suane, é que essa morte teria sido motivada por dinheiro. Inclusive, a esposa ela foi bem enfática. O meu marido morreu por dinheiro. E aí o que ela cobra a todo momento agora, claro, é justiça e também entender o que aconteceu. Quem são as pessoas que estão por trás desse crime tão cruel e que para ela, e o que a gente percebeu aqui também, era que o Jacob era uma pessoa muito querida por todo mundo, por quem é do serviço público, policiais militares, até mesmo a guarda municipal, várias forças de segurança estiveram aqui para prestar as suas últimas homenagens, as condolências para a família e, claro, Suane, o clima aqui é justamente esse, de pedido de justiça, de querer entender o que aconteceu, de esclarecer essas histórias, saber o que é verdade. Ontem, a irmã do Bruno, que é a filha do seu Jacob, ela foi enfática em defender ali, acreditar que podem ter armado para o irmão. A gente esteve na chácara lá ontem, Suane, é um local mais afastado, estrada de terra, na frente
não tem casa, é um espaço onde fica gado, a chácara ao lado ela está vaga, ou seja, o muro do local onde o corpo foi encontrado também não é tão alto, o que dá para a polícia também uma série de situações que podem ter acontecido ali. A priori, o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal, já que o Jacob desapareceu em Santa Maria, que é o local em que ele morava junto com a companheira e que é a casa em que ele sai às 1h08 da tarde do dia 10 para resolver essas questões da licitação, mas que infelizmente não volta mais. O delegado responsável pelo caso, Suane, por enquanto, disse que não comenta as investigações para não atrapalhar, mas que a todo momento está em contato com a família. Policiais estão em diligências justamente para levantar as informações, para checar cada situação que chega pelo 197, inclusive pedir para a nossa direção colocar na tela o Disque Denúncia da Polícia Civil, porque quem tiver qualquer informação ou para quem mora ali na região do Parque Estrela d'Alva, que viu esse carro passando por ali, possa ter qualquer informação para ajudar, pode entrar em contato pelo 197. A gente sempre reforça aqui o seguinte, Sônia, a denúncia ela pode ser feita de forma anônima, você não precisa se revelar, às vezes você conhece, olha, eu vi quem estava ali naquele carro, mas eu tenho medo de falar porque vai que essa pessoa não vai presa e acaba voltando. Então você pode denunciar pelo 197, Sônia, sem precisar se identificar. E, Michael, eu sei que é um momento super delicado, né? Delicadíssimo aí para a família, para os amigos, mas foi possível hoje você falar ou com a filha mesmo de Jacob, que conversou com a gente ontem, ou com a esposa dele, sobre o caso do Bruno, se há uma preocupação na família, porque ontem ela não disse pra gente que ele estava alguns dias aí desaparecido, não é? Então comentaram sobre isso aí hoje, se há uma preocupação da família que uma outra pessoa também esteja desaparecida? Só nesse assunto, ele é meio que evitado por todo mundo. Ontem, antes da gente entrar ao vivo, nós conversamos com a filha do seu Jacob. Ela comentou, olha, eu não tive como ligar pro Bruno, eu tô vivendo o meu momento de luto. Essas são aspas dela, de que depois que o corpo foi encontrado lá dentro, ela não teve coragem de ligar, não teve condições, estava vivendo o momento de luto dela, mas em momento algum disse que ele estava desaparecido. Eu questionei o seguinte, o Bruno acompanhou essas buscas lá na chácara, como foi? Aí ela disse que não, que claro, não teria por que ele acompanhasse, ele se tornaria um suspeito, mas me disse que um advogado esteve lá no local, que um advogado representando o Bruno teria ido até ali aquela chácara para acompanhar todo o procedimento. E aí eu questionei, mas espera, o Bruno está desaparecido, como é que foi? Vocês tiveram ali durante essas buscas do desaparecimento? E aí aquela resposta que nós vimos ontem aqui no jornal, dela contando que desde o momento ali em que o Jacob desaparece, o Bruno permanece ali ao lado, dando apoio, inclusive em alguns momentos em que ela falava que previa que o pior pudesse ter acontecido, até usando aspas, ele falou para ela o seguinte, calma, neguinha, calma, nada disso vai ter acontecido, vamos pensar positivo. Isso é o que ela contou pra gente ontem, mas o assunto Bruno, ele ainda é bem evitado pelas pessoas aqui. Hoje a gente não conseguiu conversar ali diretamente, nem com a Tatiane, nem com a companheira, a gente conseguiu ouvir o discurso que ela fez ali de homenagem ao marido, ao companheiro. A gente tentou conversar com ela agora há pouco, ela pediu um pouco de espaço, que era um momento muito complicado, afinal a gente entende, eles acabaram de enterrar, o sepultamento ainda acontece ali, um momento de despedida entre alguns familiares, alguns amigos, mas o sentimento de todo mundo, Suane, é justamente de justiça, porque o Joab era uma pessoa muito querida pelos amigos, pelos familiares, prova disso a quantidade de pessoas que estavam aqui, inclusive no início do nosso jornal, mas muitas outras passaram ao longo da manhã. A gente conversou com alguns amigos que inclusive gravaram com a gente, vocês vão acompanhar no segunda edição, justamente falando de como o Joab era muito querido, muito prestativo, e nesse ponto que a família reforça que eles não tinham um dinheiro assim de despertar interesse em criminosos, que eles viviam ali, tinham condições suficientes para terem uma qualidade de vida, mas que não era, Suane, dinheiro para atrair, para despertar o interesse de criminosos, e que só pessoas bem próximas ali que poderiam estar convivendo com ele poderiam ter pensado, montado uma estratégia criminosa como essa, que para a família, eles não têm dúvida de que tudo foi extremamente planejado, de todos os detalhes, de ligar, de marcar, até mesmo de ter usado essa questão da licitação, Suane, como uma estratégia para atrair ali
o Joab para essa emboscada, né? Porque na verdade ele sai achando que vai resolver uma questão da empresa dele, do negócio dele, mas na verdade ali ele estava sendo atraído mesmo, era para uma emboscada, Suane. Michael, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade aí, a gente volta então com esse caso. E a Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar a pessoa que esfaqueou um homem de 45 anos depois de uma discussão por causa de um aluguel de pedalinho. O caso aconteceu na prainha do Lago Norte. A gente já vai ver esse caso aqui no SBT Brasília, primeira edição. Você já foi vítima de um estelionato amoroso? Conhece alguém, sabe o que é e sabe como, né, as pessoas se aproveitam desse relacionamento para obter vantagens financeiras ou matrimoniais? Normalmente as vítimas são submetidas a situações constantes de abuso e pedido de dinheiro. Um golpe milionário. Esta senhora de 70 anos, que prefere não mostrar o rosto, conheceu um homem pela internet e aos poucos foi se envolvendo. O rapaz dizia que morava fora do Brasil e foi ganhando a confiança da vítima. Inicialmente foi um valor de 10 mil reais, eu mandei para ele. Depois os valores foram aumentando. À medida que o tempo foi passando, ele foi pedindo valores maiores. A vítima chegou a fazer empréstimos bancários para atender o futuro namorado. Assumiu uma dívida de 450 mil reais. Conselho a todas as mulheres, quando começarem a conversar pela rede social, pela internet, que tomem muito cuidado, porque foi um golpe muito difícil. Tem sido muito difícil para mim. Não há regra e nem idade para cair no golpe. Este jovem de 29 anos, que também prefere não mostrar o rosto, levou um tombo financeiro de 30 mil reais do ex-companheiro. O Pix era feito por hora, não era feito por dia, era por hora. Os valores começou por pouco, então depois só foi aumentando para 1.000, 2.000. O estudo feito pelo Núcleo de Gênero do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios analisou 240 casos registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher desde 2018. A pesquisa ainda está em andamento, mas já deu para tirar algumas conclusões. As vítimas costumam ser pessoas mais velhas e com condição financeira melhor do que a do golpista. Como essa pessoa pode comprovar? Através de cópia das transferências, Pix, cartinha de amor, e-mails, fotos, pagamento de cartão de crédito, qualquer prova ela deve juntar ao advogado e ele levará até a justiça para que você possa ser ressarcido desse prejuízo. O estelionato é um crime com autorização da vítima que está iludida com alguma promessa, seja ela amorosa ou financeira. A orientação é sempre registrar o boletim de ocorrência e, se necessário, solicitar medidas protetivas. Se você caiu num golpe como esse, eu sugiro que você revogue procurações, mude as senhas de banco, de cartões de crédito, guarde extratos bancários com todas as movimentações financeiras e também as faturas de cartão de crédito. E nós mostramos aqui no início da semana passada que a Academia Comunitária de Planaltina foi alvo de vandalismo. Agora, 4 dias depois do ataque, a polícia prendeu a dupla de vândalos que destruiu o espaço. A repórter Kátia Gomes está com o delegado responsável pelo caso. Kátia, boa tarde. E a primeira pergunta é a seguinte: esses envolvidos já foram presos? Oi, Soane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Não, eles não foram presos porque já passou o período do flagrante, mas os dois foram identificados e também já foram indiciados. Um é maior de idade, tem 21 anos, o nome dele é João Vitor Silva Alves, e o outro é um adolescente menor de 17 anos. Né? Então, como que funciona a partir de agora? Eles foram identificados, já foram indiciados, agora cabe ao Ministério Público fazer ou não a denúncia para a Justiça, para que aí sim eles sejam presos, no caso do menor de idade, né, detido ali, para responder pelos crimes. Bom, esse crime foi no dia 2 de julho, no começo do mês. Os dois homens, né, o menor e o maior de idade, durante a madrugada, eles destruíram
completamente uma academia comunitária. Inclusive, nós fomos até o local, né, acompanhamos ali toda a destruição que eles fizeram, né, eles deixaram um prejuízo ali de mais de R$20 mil. Bom, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Bruno Oliveira, que está aqui ao meu lado. Delegado, eles foram já identificados, inclusive as imagens do circuito de segurança ajudaram muito o trabalho da polícia nessa identificação, né? A partir daí, como que funciona o trabalho da polícia? Correto, boa tarde, Kátia, boa tarde a todos. De fato, aconteceu esse ato de vandalismo no dia 2 de julho de 2023, na academia comunitária localizada em frente ao restaurante comunitário do setor residencial leste, aqui em Planaltina, DF, quando 2 indivíduos, sem motivo aparente, passaram a danificar diversos aparelhos constantes dessa academia. Academia esta que é utilizada por diversas pessoas, entre elas crianças, adultos, idosos, para a prática de atividades físicas. Muitas dessas pessoas são pessoas carentes, que não possuem condição de arcar com a mensalidade de uma academia, digamos assim, privada. E essa academia, ela possui um circuito de vigilância, por meio de imagens, por meio das quais, que foram apresentadas aqui em sede policial, foi possível identificar, ainda no dia 2, os 2 indivíduos que praticaram aqueles atos, sendo um deles maior, conforme foi dito aqui, que é o João Vitor Silva Alves. O outro é menor. O menor, ainda no dia 3 de julho, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia da Criança e do Adolescente, e lá ele confirmou a prática dos atos e apontou aquilo que já era sabido, que era a autoria também do João Vitor. Os fatos foram remetidos, a ocorrência policial foi remetida até a seção de policiamento comunitário aqui da 31ª Delegacia de Polícia, tendo sido realizadas diligências, dentre elas a oitiva do João Vitor. O João Vitor, em síntese, ele afirmou que, de fato, teria sido ele, na companhia do menor, que teria praticado aqueles danos, após eles terem saído do Jardim Roriz, da casa de uma amiga deles, onde teriam feito uso de álcool e maconha. E ao passar por lá, quando estavam indo até a casa deles, decidiram por danificar aqueles aparelhos. E que no dia seguinte, logo ao acordar, tendo em vista a repercussão do caso, já que foi amplamente divulgado por meio de redes sociais em especial, ele decidiu se esconder na casa de uma amiga dele, localizada em local distinto da residência. Razão pela qual ele não foi localizado de plano, e tendo em vista esses elementos de informação, foi então realizado o indiciamento do João Vitor, 163, parágrafo único, inciso 4 do Código Penal, que é o dano qualificado por motivo egoístico, bem como no artigo 244b do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a corrupção de menores, isso em concurso formal. Com relação ao dano, o crime se caracterizou pelo fato de ele ter deteriorado e inutilizado diversos equipamentos que guarnecem aquela academia. E o motivo egoístico é visualizado pelo excessivo individualismo por ele praticado, já que em comunidade ele se comportou pensando apenas em si próprio, sem ter solidariedade para com o próximo. Até porque, como já foi dito aqui, aquela academia era utilizada por diversas pessoas, dentre elas pessoas carentes. Então daí se revela esse motivo egoístico da atuação dele. O crime de corrupção de menores, como um crime autônomo, ele se dá pelo fato de ele ter praticado, conjuntamente com o menor, uma prática criminosa. E por mais que o adolescente ele já tenha algumas passagens por atos infracionais, isso não impede a caracterização do crime, já que não há falar em uma corrupção plena do menor. A ideia é sempre da proteção integral da criança e adolescente. O menor de idade tem passagens, né, por ato infracional de roubo, posse de arma. O João Vitor tem, quando era menor de idade, por ato infracional de furto por 2 vezes, tráfico de drogas, furto e roubo. Com todas essas passagens que ele já tem, agora que eles foram indiciados, cabe, então, ao Ministério Público fazer a denúncia para saber se eles vão ou não responder pelo crime, né? E qual que é a previsão de pena caso eles respondam? Correto. Foi, então, instaurado um inquérito policial com relação aos fatos apontados ao maior,
Em relação ao menor, como foi dito, ele foi apresentado à DCA e lá foi instaurado um procedimento específico, um procedimento de apuração de ato infracional, cabendo então isso àquela delegacia especializada. Com relação ao João Vitor, foi instaurado um inquérito policial aqui na 31ª Delegacia de Polícia, o qual já foi relatado e determinado o seu encaminhamento à Justiça para a livre apreciação do Ministério Público. Caso venha a ser denunciado pelo Ministério Público e vier a ser condenado em decisão judicial, conforme aquilo que eu relatei aqui, o João Vitor pode receber uma pena de até 6 anos. Prisão, né? Delegado, diante dessa situação, eles são condenados de alguma forma a ter que ressarcir, a pagar os danos ou não? Esse é um procedimento que acontece de forma concomitante, seria a reparação civil dos danos por eles praticados. Então, sim, haverá esse procedimento. Pode ser que eles sejam condenados a pagar. Correto. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Soane. Agora, cabe ao Ministério Público apresentar ou não para a Justiça a denúncia contra os dois envolvidos aí nessa depredação ali do patrimônio, que era de toda a comunidade. Como o delegado disse, os moradores aqui de Planaltina, eles dependem dessa academia para praticar exercício físico, porque muita gente não tem condições ali de pagar uma academia. E milhares de pessoas passam por ali, nós acompanhamos uma manhã ali na academia, mesmo ela quebrada, muita gente estava indo lá, estava praticando, e foi uma academia que foi construída pelos próprios moradores. Ou seja, eles ali vão ter que arcar com esse prejuízo que passa dos R$20 mil para poder reconstruir a academia e poder funcionar ali normalmente para a comunidade. Eu volto com você. Kátia, eu tenho mais uma perguntinha, mas assim, diante de imagens como essas aí que a gente vê, é bom a gente mostrar de novo, inclusive, não tem como a gente não se revoltar diante de umas imagens dessa, porque você vê ali que de graça esses jovens aí estão destruindo toda a academia, absolutamente toda a academia, totalmente de graça, sem motivo, um local que traz bem-estar, que traz lazer para as pessoas, não só um bem-estar físico, mas um bem-estar mental, um espaço também de convivência da população, e ser de graça destruído assim, dessa forma, e a população ficar, também, de certa forma, sem ter como praticar essas atividades. Então, só para entender, esses dois, um adolescente e um maior de idade, eles são conhecidos aí, da região ou não? Delegada, a apresentadora Soane, ela perguntou se eles já são conhecidos aqui da região. São moradores, eles já tinham passagens pela polícia, a população já conhecia eles? Corretores aqui de Planaltina mesmo, e eles já eram conhecidos da polícia. Foi inclusive mais fácil identificar quando as imagens começaram a circular nas redes sociais, todo mundo já sabia ali quem era. Correto. Como eu disse, já no mesmo dia 2 já foi possível confirmar a autoria daquele delito. E eles tinham feito uso de álcool e drogas. Eles falaram que fizeram aquilo ali mesmo, foi por prazer para eles? Seria isso? Ele falou que era sem um motivo específico. Então, dá para ver que realmente foi ao bel prazer mesmo deles. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Soane. Agora, aguardar a decisão aí do Ministério Público. Obrigada, Kátia, pelas informações. E a Polícia Civil pede ajuda da população para encontrar a pessoa que esfaqueou um homem de 45 anos depois de uma discussão por causa de um aluguel de pedalinho. O caso aconteceu na prainha do Lago Norte. A vítima precisou ser socorrida e levada ao hospital de base. Um vídeo registrou a briga. O repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes dessa ocorrência. Márcio, boa tarde para você. Como teria ocorrido aí esse desentendimento que levou, a essa agressão? O aluguel de um pedalinho, Soane? Complicado, Mas esse é o motivo principal de tudo. Esse crime aconteceu no final da tarde de domingo passado, dia 16, quando um homem, acompanhado de amigos e de uma mulher e 2 crianças, pediu para alugar um pedalinho. A vítima informou o seguinte, que ele não poderia ocupar o pedalinho com aquele número de gente, nem ele, a esposa e os filhos, tampouco ali com os amigos que ele estava. Aí esse homem ficou questionando por que não poderia. A vítima explicou que era uma questão de peso, porque se tivesse muita gente no pedalinho, o pedalinho poderia afundar.
mas o homem teria avistado um outro pedalinho sendo alugado por um grupo de pessoas, onde nesse grupo de pessoas iriam 4 pessoas. Mais uma vez, a vítima explicou que as pessoas que estavam nesse outro pedalinho tinham um peso um pouco menor e por isso não teria problema, que o caso dele era especial por conta disso, porque o peso seria maior. Mas aí o homem não se conformou e começou uma discussão. No meio da briga ali, a vítima acabou levando 2 facadas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e está em estado grave. A gente conversou com o delegado responsável pelo caso e a gente vai ouvir agora. A situação teve início quando um casal, um homem e uma mulher, acompanhados de 2 filhos, aparentemente menor de idade, procuraram pela vítima, um indivíduo de 45 anos, que é responsável pelo aluguel de pedalinhos ali naquela área. Ele alugou um pedalinho para esse casal, porém, após o aluguel, ele informou que não poderia ir os 4 de uma vez, pois excederia o limite máximo de peso para o pedalinho. Após isso, esse indivíduo que contratou o serviço visualizou no lago um outro pedalinho com 4 pessoas no seu interior. Por conta desse motivo banal, uma discussão se iniciou e acabou evoluindo para agressões. No vídeo é possível ver que alguns amigos desse indivíduo também chegam na situação e acabam agredindo a vítima, esse homem de 45 anos. Essa agressão acabou resultando em 2 facadas recebidas por essa vítima, uma na região do peito e outra na região da costela, a qual atingiu órgãos importantes e ele se encontra em estado grave no Hospital de Base de Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal pede o apoio da sociedade que contribua com a investigação, ligando para 197, onde pode ser feitas denúncias, qualquer tipo de informação que possa contribuir para a identificação, a qualificação desses indivíduos, desses responsáveis por esse crime, o carro que foi utilizado para deixar o local, a identidade dessas pessoas, qualquer informação pode ser crucial para a investigação. Lembrando que a identidade do denunciante é mantida no mais absoluto sigilo. Márcio, é uma notícia mais chocante do que a outra. Realmente uma banalização da violência, da agressão. Por nada, realmente, você vai lá e pode até tirar a vida de outra pessoa. Você vê aí essa pessoa, né, em estado grave no hospital. Pelo que eu vi ali nas imagens, bora ver se eu entendi direito. Essa vítima era quem estava locando, quem estava alugando o equipamento. E aí a pessoa que foi lá, né, o homem que foi lá alugar isso, que estava acompanhado da esposa e de 2 filhos. Creio que ali adolescentes, pelo que eu estou vendo aqui na imagem, foram essas pessoas que agrediram então esse homem. Foi isso? Exatamente, Soane. Em primeiro lugar, essa questão, né, da ignorância e da intolerância, né, uma discussão por conta de aluguel de pedalinho, né, o que custava cada um fazer o seu passeio ali separado, né, intolerância demais com relação a isso. Isso, o homem estava acompanhado com a esposa e os 2 filhos. Aí, como não tem identificação dele, ainda não é possível dizer se esses filhos eram adolescentes ou crianças. Em todo caso, quando a vítima explicou que era quem estava locando o pedalinho, explicou que ele não poderia utilizar por conta do peso, que o pedalinho poderia afundar, ou seja, estava ali até preservando a vida da família desse homem aí, explicando que se ele subisse ali no pedalinho com os familiares poderia afundar por conta do peso. O homem avistou um outro pedalinho sendo utilizado por 4 pessoas. Mas nesse caso, essas 4 pessoas, de acordo com a testemunha que informou, relatou o que aconteceu para a polícia, eram pessoas que tinham um peso aparentemente um peso um pouco menor. Então não teria tanta complicação em função disso. No meio da confusão, ali quando começou a discussão e começou a briga, que essa vítima começou a ser atacada, aí 2 homens apareceram e ajudaram nas agressões. Inclusive, não há confirmação de quem efetuou a facada na vítima. Se foi o próprio homem que começou a discussão ou esses 2 outros que entraram também ali no meio da briga ali. Enfim, 3 contra 1. Armados com uma faca, e fizeram o que fizeram aí por conta dessa questão do pedalinho. Reforçando mais uma vez a questão da Polícia Civil, da população ajudar a Polícia Civil. Quem tiver informações tem que passar pelo número 197, é uma questão de cidadania, ajudar a prender. Essas pessoas não podem permanecer nas ruas, né? E lembrando que a denúncia é anônima, portanto não vai ter nenhuma complicação. Quem puder ajudar, que siga em frente e faça essa denúncia, lembrando que a vítima, por conta desse caso banal, como disse o próprio delegado, está lá em estado grave no hospital de base
e ainda não há previsão de alta, tampouco se ele vai melhorar nos próximos dias. A gente deseja que ele fique bem, que ele se recupere logo e deseja aí solidariedade aos familiares dele. Com certeza, Márcio, é realmente absolutamente chocante essas imagens e é por isso que as pessoas se fecham, né? A gente se vê ali um trabalhador que estava ali no seu local de trabalho, trabalhando, tentando orientar as pessoas, tentando trazer esse bem-estar para as pessoas, é agredido dessa forma brutal. Tem família, de repente, em casa esperando, sabe-se lá se por esse motivo, né, por esse dia que acabou ocasionando aí com que ele esteja agora internado, ele não vai mais ter como colocar comida, né, na mesa da família. Então, uma série de coisas que podem gerar por causa de intolerância. Então, a gente vê ali nas imagens, inclusive, que tem pessoas que acompanham, né, essa violência. Então, realmente tinha um número grande de pessoas ali nos arredores lá da prainha que podem ter visto alguma coisa e que realmente, se souberem de algo, devem ligar no 197. Obrigada, Márcio, pelas informações. E vocês lembram que ontem a gente mostrou aqui o projeto da Câmara Legislativa do DF, que quer instalar câmeras de segurança em passarelas e passagens subterrâneas. Essa ideia parece boa para você? Pois é, o repórter Isaías Godinho foi às ruas ouvir a população. Para atravessar vias movimentadas, as saídas mais seguras são conhecidas, passarelas e passagens subterrâneas. Só que muita gente não se sente protegida ao caminhar por esses locais. Nesse corredor de acesso à passagem subterrânea da 102 Norte, a única luz é a da nossa câmera. Você vinha ali, não vê ninguém, aí você pensa na hora que dobrar e tiver alguém esperando, né? Perigoso. Não passo por aqui, geralmente. Eu tenho que andar bastante. E para frente da estação 106 para pegar ônibus. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do DF, em parceria com a UNB e a Associação Andar a Pé, mostra que 94% dos pedestres no plano piloto preferem utilizar as passagens do que atravessar o eixão. Mas quando se trata dos eixinhos, a coisa muda. Cerca de 33% dos entrevistados escolhem se arriscar em meio aos carros do que nos corredores subterrâneos. O resultado pode ser fatal. Na segunda, um homem de 35 anos morreu atropelado na altura da 207 Sul, enquanto tentava justamente cruzar o eixinho. É o jeito, melhor do que passar por aí. Tanto o mau cheiro como o risco de um assalto, todo dia a gente vê isso aqui. Mas um projeto de lei que foi protocolado na Câmara Legislativa essa semana pode mudar esse cenário. Ele ordena a instalação de câmeras de monitoramento em passarelas e passagens subterrâneas. O projeto ainda estabelece o monitoramento conjunto das imagens pela Polícia Militar e pelo DER. O projeto de lei tem como objetivo aumentar a sensação de segurança das pessoas que utilizam as passarelas e passagens subterrâneas em Brasília. Mas especialistas em segurança pública afirmam que somente as instalações não são capazes de resolver o problema da segurança. Essas instalações devem vir acompanhadas de mecanismos de inteligência artificial capazes de detectar situações emergenciais, como assaltos, incêndios e acidentes. Aquela fumaça aparecendo na câmera, aparecendo na imagem por determinado momento, esse sistema de inteligenciamento acoplado, obviamente, a essas câmeras que possivelmente vão ser instaladas, ele sabe que aquilo é um incêndio, pode acionar, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, dentre diversas outras facilidades que ele traz. E o governo federal criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social para tentar reduzir o tempo de análise de benefícios administrados pelo INSS. A repórter Isabel Meg explica para a gente. O motorista de aplicativo Valto Ângelo teve um AVC e desde 2021 espera o auxílio-doença do INSS. Ele contratou um advogado para tentar agilizar o processo, mas mesmo assim continua na fila. Estou há 2 anos e 2 meses e 18 dias sem receber nada. Realmente tive muito desespero, porque você imagina, você ficar sem salário, sem poder trabalhar, esperando o governo e nada aconteceu. O Valto se soma a mais de 1.700.000 pessoas que estão esperando o atendimento do INSS. É gente atrás do dinheiro das aposentadorias, pensões e auxílios. Por lei, o tempo de espera máximo é de 45 dias. Acontece que mais de 64% dos processos já ultrapassaram esse prazo. Qualquer explicação que a gente possa dar, ela não é suficiente para justificar a dor da pessoa que fica na expectativa de receber um benefício
que é direito dele. Eu tenho a responsabilidade de colocar a fila no seu devido lugar, uma fila razoável, que seja aceitável para os brasileiros. O presidente Lula cobrou um plano de trabalho que aos poucos está saindo do papel. O governo federal decidiu retomar o bônus de produtividade aplicado em 2019 para o trabalho extra dos servidores. Serão R$ 68,00 por tarefa, no caso de servidores administrativos, e R$ 75,00 por perícia, no caso dos médicos. O custo para o governo será de R$ 129 milhões, mas esse dinheiro já estava previsto no orçamento para este ano. Então, despesas novas não serão criadas. O programa vai durar 9 meses, que podem ser prorrogados por mais 3. Mas o objetivo é reduzir as filas nas agências até antes desse prazo. E hoje é comemorado os 150 anos de nascimento do pai da aviação. E teve evento para celebrar a vida e as obras de Santos Dumont. Quem acompanhou toda a celebração foi o repórter Murilo Fagundes. Murilo, boa tarde. Conta pra gente o que teve e o que tem aí nessa programação. Boa tarde, Suane. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Olha, acabou de terminar essa cerimônia, uma bela homenagem aí à história de Santos Dumont, né, o pai da aviação. Passaram por aqui o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, vários ministros, políticos, todos aqueles que tiveram uma contribuição aí para a Força Aérea Brasileira, lembrando então a história de Santos Dumont. Aqui agora a gente tem a honra de receber o comandante da FAB, né, o comandante está aqui com a gente, comandante Damasceno. Comandante, muito obrigado por falar aqui conosco do SBT. Queria que o senhor apontasse qual foi o ponto alto da cerimônia e qual a importância de momentos como este aqui que nós vivemos hoje. Tá bem, Murilo. Antes de falar dessa cerimônia, é importante que nós frisamos que a Força Aérea elencou para este ano, mais focado neste mês de julho, chamamos de o mês de Dumont. São 330 eventos nas várias áreas, esporte, cultura, cerimônias militares, tivemos o apoio de todas as assembleias legislativas, câmaras de deputados de todo o Brasil, então são 330 eventos. Este aqui, julgo ser aquele que culmina com a grande homenagem, porque nós tratamos aqui do que falamos da obra, dos valores que Santos Dumont fez e da sua vida. Foi uma cerimônia militar, como você bem disse, muito focada na emoção. Dividimos em 3 grandes atos, falando da infância e depois da ida dele à França, quando começam então, os seus grandes inventos. Sobre o ponto alto, é importante frisar que, por conta do avião criado Santos Dumont, ele adquire velocidade. E nós temos na Força Aérea hoje um serviço que eu julgo dos mais importantes, que é o de transporte de órgãos. E conseguimos juntar aqui famílias. Uma senhora que recebeu um coração, que foi recebida na porta de um avião que pousou pela família doadora, pelos médicos que fizeram boa noção da importância do avião, quando o Santos Dumont criou, pensando nisso, na união das pessoas, e hoje, além da união, ele consegue dar vida às pessoas que necessitavam de um órgão. Continuaremos até o final do ano, mas principalmente no dia 23 de outubro, quando nós comemoramos o Dia do Aviador, que é o grande feito dele, que foi o voo do 14 bis, e no campo de Bagatelle, em Paris, com uma outra cerimônia, encerrando então este grande momento neste ano, que julgo ser a nossa homenagem ao que quiçá o maior herói brasileiro. E nós agradecemos também porque quando tivemos a ideia, a mídia falada, impressa, organizações, bancos também se motivaram para este grande momento. Então eu vejo que hoje o Brasil fala de Santos Dumont, da sua vida, da sua obra e seus valores. Isso para nós é um encanto. Acho que é um belo momento para o Brasil voltar a falar de seus grandes heróis. Perfeito, comandante. Muito obrigado, viu, por falar aqui ao SBT. Então, Sônia, é isso. Tem mais programação por aí. Quem quiser mais informações no site da FAB, tem tudo o que a Força Aérea está programando aí para os próximos dias para comemorar os 150 anos do pai da aviação. É com você, Sônia. Obrigada, Murilo. Boa tarde. E eu volto já depois de um rápido intervalo. Me espera. Susto em um posto de combustíveis no núcleo Bandeirante. Um carro tinha acabado de abastecer em uma bomba e arrancou o veículo com o bico de combustível engatado no tanque. A força do arranque foi tão grande que fez a bomba de gasolina sair da base e pegar fogo. Vamos acionar o repórter Márcio Fontinelli novamente para falar sobre esse assunto. Márcio, então um incêndio que poderia ter acabado, né, bem pior se não fosse a ação desses funcionários do posto, não é isso? Funcionários bem treinados, né, Sônia? Faz toda a diferença. Em função deles,
Graças a Deus deu tudo certo, ninguém ficou ferido e o fogo foi contido. Esse caso aconteceu, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso aconteceu na noite de ontem em um posto de combustíveis do Núcleo Bandeirante, onde a moça que abasteceu o carro saiu aí com o bico engatado, como você comentou no início, e acabou provocando todo esse acidente. Os funcionários conseguiram apagar o fogo, mas é claro, fizeram certo e chamaram o corpo de bombeiros para poder auxiliar nessa questão também. E ao meu lado, o tenente Palomino do Corpo de Bombeiros, que vai explicar para a gente um pouquinho como é que foi essa ocorrência. Tenente, quando recebeu o chamado, qual foi o cenário ali encontrado? Boa tarde. Boa tarde a todos. Uma ocorrência inusitada, né? Mas que poderia ter consequências graves. Essa ocorrência entrou em nossos sistemas às 22 horas e 14 minutos do dia de ontem e atendemos com 3 viaturas e 15 militares. Chegando ao local, a guarnição constatou que já não havia mais um incêndio, pois os funcionários do posto já haviam debelado utilizando os aparelhos extintores de pó químico, né? Ação fundamental, né? Rápida e bastante eficiente na extinção das chamas. Então a guarnição realizou aí os trabalhos de rescaldo, gerenciamento de possíveis riscos e isolou o local para os trabalhos de perícia. Tenente, nesse caso é importante quando o funcionário é bem treinado, né? O posto de gasolina e outros comércios também tem que ficar atento com relação a isso, né? Dessa oportunidade de treinamento, porque num momento como esse faz toda a diferença, né? Com toda certeza, como eu falei, foi um trabalho rápido e eficiente dos funcionários do posto, que tinham treinamento e estavam habilitados para poder utilizar os aparelhos extintores. Lembrando que os aparelhos extintores são utilizados para extinção de princípios de incêndio. Se você não tem o conhecimento técnico necessário para fazer a utilização dos aparelhos extintores em caso de incêndios, abandone o local e chame imediatamente o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193. Não se aventure. Tenente, o senhor comentou aí essa questão das primeiras coisas, providências a se tomar com relação a um caso como esse. É claro que é um pouco raro, a gente estava até conversando um pouco antes de entrar ao vivo e a gente não lembra de ter tido um outro caso como esse aqui no DF, mas além dessa questão também de se afastar, qualquer outro procedimento também de quem está ali em volta, porque a gente tem as pessoas que estão envolvidas no caso ali o frentista e a motorista, né? E tem pessoas também que estão ali à volta do posto ali também, que estão presenciando aquilo. O que essas pessoas podem fazer para ajudar ou então pelo menos para não se machucarem? Bom, como você falou, para não se machucarem, então é recomendado que as pessoas se afastem o mais rápido possível do local e quem tiver o devido preparo, né, para estar fazendo a evacuação, ajudar na evacuação desse local e fazer a utilização dos aparelhos extintores para poder fazer o combate seguro ao incêndio e chamar o Corpo de Bombeiros o mais rápido possível. Tenente, quando se fala em posto de combustível, tem várias normas de segurança com relação a isso. Não só para quem trabalha, mas também para quem frequenta. Como, por exemplo, não utilizar celular, obviamente não fumar ali dentro do posto de combustível. Então é importante que as pessoas fiquem atentas também com isso e principalmente ter essa atenção, né? Esperar, olhar pelo retrovisor ali se foi desengatada a mangueira, né? Positivo, chegou ao local para abastecer, esteja atento à sinalização, existem as placas, né, que pede para desligar o motor do carro, não fumar naquele local, então é sempre importante estar atento a essas questões. Na hora de arrancar com o carro, olhe pelo retrovisor para ver se o esguicho da mangueira está conectada ao tanque de combustível, para que você saia de forma segura. Tenente, muito obrigado pela participação do senhor. Sônia, tem duas questões aí. A primeira é o seguinte, ainda não tem a informação se essa motorista, se ela tentou dar um golpe e ir embora do posto, não tem essa informação, ou se realmente foi uma questão de desatenção ali, que ela pagou, abasteceu e não prestou atenção e foi embora. Então não tem essa informação ainda, a polícia está apurando ainda se há essa questão de uma tentativa de golpe ou se foi realmente ali só um acidente na saída. E outro ponto importante que a gente já comentou, mas é bom reforçar, é que ninguém ficou ferido. E o posto de gasolina, inclusive, já está funcionando. Eu volto com você no estúdio. Aproveitar aí, né, o Tenente Palomino para saber o que poderia ter acontecido caso os funcionários não tivessem ali esse conhecimento, né, esse treinamento para lidar com aquele fogo.
Tenente, a Suane está perguntando lá do estúdio o que poderia ter acontecido caso os funcionários não tivessem conseguido apagar o fogo ali. O que poderia ter acontecido naquele cenário como um todo? Bom, como eu falei, né, poderia ter consequências muito graves, graças à ação dos frentistas que conseguiram debelar por meio dos aparelhos extintores aquele princípio de incêndio. Se o incêndio se generalizasse, os danos seriam muito maiores em se tratando de líquidos inflamáveis, né, onde a combustão ela é muito rápida. Então, a proporção é até difícil de falar, mas os danos seriam muito graves. Poderia explodir, né? Com certeza, com certeza. Tá certo, obrigado, Suane. Tá certo, Márcio. Então, a orientação realmente, se você não tiver o treinamento, como o Tenente Palomino disse, deixar o local, né? Felizmente, os funcionários tinham esse treinamento. Márcio, obrigada pelas informações, obrigada ao Tenente Palomino. 40 policiais militares aqui do DF vão viajar para o Canadá. Lá na América do Norte, eles irão disputar um campeonato mundial de futebol de instituições policiais de vários países. A repórter Kátia Gomes acompanhou um dos treinos da equipe. Kátia, parece que o nosso time é difícil de ser batido, hein? Oi, Soane. No próximo dia 24, 40 policiais militares vão embarcar para o Canadá, onde participam de uma competição de futebol de campo. E para explicar melhor como que vai funcionar essa competição, que é um campeonato mundial, eu vou conversar agora com o Coronel Kleber, que está aqui ao meu lado. Ele é técnico de um dos times, porque são 2 times, não é isso mesmo? Bom dia. Sim, somos 2 times. Hoje a Polícia Militar ela participa do Mundial de Polícia e Bombeiro do Mundo, né? Desde 2011. Então nós estamos indo para a nossa 7ª participação. A gente sempre atua com 2 equipes. A equipe veterana, que é a categoria acima de 35 anos, hoje nós detemos já 5 medalhas de ouro. Então nós temos Belfast, temos Fairfax, Los Angeles, Chengdu, China, o ano passado em Roterdã. E a equipe principal, ela detém de 4 medalhas de ouro. Então nós temos hoje, no total, 9 medalhas de ouro nessa modalidade, que é um mundial em que engloba mais de 60 modalidades, várias atividades lá. E a Polícia Militar, ela está com essa participação, viajando agora no dia 24. E vocês vão participar agora, aqui atrás inclusive tem algumas das camisetas que vocês vão utilizar ali durante o campeonato, não é isso mesmo? Perfeito, a gente mantém uma organização onde cada equipe se desloca com 2 materiais, para que em caso de chocar as cores a gente tenha uma condição de trocar. E como é que está funcionando o treino? Vocês intensificaram os treinos nessas últimas semanas? Os treinos de futebol, eles são constantes, todas as terças e quintas, né, de acordo com a disponibilidade do policial, né, ou saindo de serviço, né, ou entrando de serviço na parte da tarde, ele vem para essa atividade, vem participar. E todo final de semana a gente tem uma atividade, ou um jogo amistoso, ou uma participação de algum campeonato. Isso tudo para que a gente possa chegar bem preparado lá no Mundial. Agora, realmente é uma competição muito difícil, são diversos times de todo mundo. Vocês competem, inclusive, também com times aqui do próprio Brasil. Perfeito. Além da Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil e a Polícia Penal e o Corpo de Bombeiro, que também encaminham delegações para poder participar. A equipe principal, para você ter uma ideia, em 2015, que foi a primeira participação, foi a primeira medalha de ouro, nós fomos campeões em cima da Polícia Federal do México. Em 2017, em Los Angeles, também fizemos essa final contra a Polícia Federal do México. Em 2019, em Chengdu, a final já foi brasileira, foi Polícia Militar versus Corpo de Bombeiros, também saímos campeões. E o ano passado, lá na Holanda, a gente ganhou da Polícia da Inglaterra, também, ou seja, são várias instituições de todo mundo, a parte de integração, a parte de conhecimento, a cultura, isso aí para nós é muito importante. Agora fala para mim também um pouquinho sobre os atletas, né, os policiais militares que participam. Eles são de vários batalhões, é todo mundo junto aqui? Perfeito, a seletiva ela é aberta, então qualquer policial militar, a gente nem chama de policial militar, a gente chama de policial, que para ele poder participar das equipes da Polícia Militar, ele tem que primeiro ser policial, aí depois ele é um atleta.
E qual a vantagem de você ter hoje um policial militar atleta? Você não tem problema de obesidade, você não tem problema de alcoolismo, o policial está sempre disposto, a parte disciplinar dele está sempre em condições, a parte física dele que é importante para ele poder desenvolver a atividade policial também é muito importante. E qualquer policial pode participar, precisa ser atleta, tem atleta no time já de formação? Qualquer policial. Nós temos, inclusive, na categoria acima de 35 anos, a gente tem 2 policiais que já estão na reserva remunerada. Policiais com mais de 50 anos e participando. Sempre foram atletas, né? Já estão nessa labuta comigo no Mundial, que eu estou indo para o meu 7º Mundial. Então qualquer um pode participar. Só que não basta querer. Tem que conquistar o espaço dele, né? E o trabalho terça e quinta é um trabalho muito puxado, muito árduo. Isso que eu ia perguntar, porque tem uma rotina toda de treino, 40 policiais militares atletas vão participar dessa competição no Canadá, mas tem outros policiais militares que também jogam. Sim. Como eu falei, o treino ele é aberto, então cabe a cada um conquistar o seu espaço. Só que além dos 40 policiais, a Polícia Militar hoje ela vai estar participando com 100 atletas. A gente tem outras modalidades, como vôlei, como tiro, como a parte de lutas, são judô e jiu-jitsu, a parte de atletismo. Então é uma delegação bem robusta, buscando conquistar várias medalhas esse ano. Vocês têm também, inclusive, redes sociais, quem quiser acompanhar o treino de vocês, que é Futebol PMDF, não é isso mesmo? Perfeito, é isso mesmo, Futebol PMDF. A gente está sempre abastecendo lá e colocando e divulgando o nosso trabalho. Isso é muito importante para nós, porque ficar numa atividade como a gente está, como eu falei, toda terça e quinta, e pega final de semana, a atividade realmente é puxada. Coronel, e como o senhor tinha explicado, né, essa disciplina é importante. Inclusive, esses policiais militares que são atletas, eles têm até um índice ali de problemas de saúde muito menor do que outros que não praticam atividade física. Sim, porque tem determinadas coisas que não combinam com o atleta, né? Principalmente com o futebol, né? Por exemplo, obesidade. Não combina com o jogador de futebol. O alcoolismo não combina com o jogador de futebol, porque querendo ou não, a gente acaba sendo um atleta de alto rendimento. Você se obriga a isso, porque lá no Canadá, na Holanda, nos jogos que nós participamos, são 6 dias de competição. Então você joga todos os dias. E não é 30, é 45. Então se você não tiver uma equipe bem condicionada fisicamente, sabendo como que vai trabalhar, você não consegue chegar ao êxito. Então, bom, a expectativa é trazer mais uma medalha, mais um troféu, né, aqui para a PMDF, não é isso mesmo? A expectativa é alta. Perfeito. Hoje a Polícia Militar do DF são as equipes a serem batidas, né? Porque desde 2013 a gente não sabe o que é não receber uma medalha de ouro. Então, maravilha. Que dia que vocês voltam? Dia 5/8. 5/8 é a previsão de retorno nosso, né? Então, dia 5/8 a gente volta para acompanhar o resultado. E a gente, claro, Sônia, fica aqui na torcida, né? Para que eles tragam aí mais uma medalha. Um dos times deve trazer aí o Hexa, né? Um dos times é o Hexa e o outro é o Penta. Olha aí, quem sabe, né, gente? Agora o Hexa não vem, né? O Brasil está esperando esse Hexa há muito tempo, né? Quem sabe ele não vem. Eu volto com você, Sônia. A gente fica na torcida aqui, né, Kátia? Obrigada. Uma pesquisa aponta crescimento de 58% na venda de veículos elétricos no Brasil no primeiro semestre do ano. Esse aumento da demanda vem acompanhado da necessidade de instalação de postos de carregamento de energia. Só que há restrições para o funcionamento desse tipo de serviço, principalmente em condomínios. Em postos, shoppings, abastecer o carro elétrico aos poucos vai ficando mais fácil no país. Mas se tem um lugar em que ainda dá discussão é nos condomínios. A tendência é que os prédios novos já ofereçam estrutura para carregamento nas vagas de garagem. Nos antigos, porém, essa facilidade tem que ser discutida entre os moradores. Este advogado especialista em direito do consumidor pela PUC de São Paulo é claro. O morador não pode chegar e pura e simplesmente colocar na tomada do prédio, porque isso vai representar um custo para todos os demais moradores. E é fundamental um estudo técnico para saber se o edifício comporta a expansão da rede. Caso contrário... Existem 2 riscos.
o risco elétrico e o risco de incêndio. Isso é muito importante que todo esse sistema seja conforme as normas e seja pensado de forma coletiva, para diminuir esses riscos, evitando até catástrofes, né? Neste condomínio, na zona oeste de São Paulo, o tema entrou em pauta porque o David trocou o carro por um modelo elétrico. Como a construção aqui do prédio já tem 34 anos, foi preciso fazer algumas adaptações, que vão muito além da instalação da tomada aqui na garagem. Após a aprovação em assembleia, o condomínio contratou uma empresa para levar por essa calha os cabos de energia para as vagas de todos os 38 apartamentos. Custou R$80 mil. Excelente, porque eu acho que é uma solução para todo mundo, né? Então não ficou sendo uma solução para um único morador. Aqui todo mundo vai ter direito a colocar em sua vaga a energia para carregar seus futuros carros. Mas quem paga pela energia usada pelo David? Ele vem na conta de luz do apartamento. De cada relógio, de cada apartamento, parte uma instalação que vai até a garagem. E a partir desse momento, cada condômino faz a instalação dependendo do carro e o carregador a ser instalado. Mesmo que você não tenha o carro hoje, com certeza um dia vai ter. Isso valorizou o condomínio? Sim, valorizou. Quem estreou o sistema não tem do que reclamar. O combustível gastava uns 600, 700 reais, né, por mês. Agora, carregando em casa, dá em torno de 200 reais por mês. E depois de 1 ano e meio de trabalho, pesquisadores e técnicos conseguiram levar internet para uma escola rural em Sobradinho. O mundo dos alunos se ampliou, ganhou novas cores e mais informação. Durante os 20 anos de trabalho aqui na Escola Rural Sonhem de Cima, foram muitas tentativas da diretoria em trazer a internet para os alunos. A escola fica em um local de difícil acesso, na zona rural de Sobradinho. O sinal era instável, nós já tentamos várias vezes, pagamos vários planos, né? Tentamos com várias operadoras, mas sem sucesso. Mas depois de todos esses anos, a realidade mudou com a chegada do Educatec Learning. O projeto, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Católica de Brasília, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, implementou o tão sonhado sistema de internet no colégio. Nós precisamos montar um projeto na qual nós devemos levar a internet via satélite às escolas rurais. Então, esse foi o ponto de partida para esse projeto. Um dos desafios foi garantir uma fonte de energia estável contra quedas de luz comuns na zona rural. Uma das alternativas foi a instalação de placas solares, que agora garantem o funcionamento da rede elétrica da sala. Colocamos um grande sistema fotovoltaico, que ele poderia estar absorvendo toda essa energia, tornando ela autossustentável e renovável, claro. Além de gerar, nós começamos o quê? A acumular. Trouxemos baterias de super baterias para que pudessem suportar todo esse sistema e a partir daí a aula não parar. Além da internet e dos computadores novinhos, o projeto proporciona aos alunos novas formas de aprendizagem. A criançada vai poder aprender por meio de jogos de português, matemática, história, tudo monitorado pelos educadores. E eu estou aqui com um deles, o Sérgio, que vai contar pra gente como que funciona esse projeto no dia a dia. Esse projeto funciona com a ferramenta pedagógica para auxiliar a gente nas aulas de português, de matemática, de história, de geografia, numa pesquisa para eles terem o potencial da aprendizagem deles. E se o projeto tem sido motivo de sorriso para os idealizadores, imagina para os 173 alunos, que agora realizam o desejo de navegar à vontade pela internet, sem correr o risco do sinal cair. Quem está muito feliz por aqui é a Luara, que aos 11 anos já sonha em ser advogada e acredita que com a chegada do projeto fica muito mais fácil alcançar o objetivo. A criança quer ser uma advogada, uma médica e precisa mexer no computador. E tem mais crianças aproveitando o projeto para pensar no futuro. O Pablo ainda não decidiu o que quer ser quando crescer, mas de uma coisa ele não tem dúvida. A tecnologia é uma grande aliada em qualquer escolha. Se não for jogador de futebol, talvez desenhista. Que legal, né, gente? Com certeza esse projeto vai fazer toda a diferença para essa criançada. E eu volto depois de um rápido intervalo com a ação. Me espera!
Agora um giro pelas notícias que afetam o Brasil. O Ministério da Justiça estuda uma proposta para criar uma diretoria encarregada de segurança das autoridades. A ideia ganhou força após a suposta agressão ao ministro Alexandre de Moraes em Roma. Nesta quarta-feira, o presidente Lula defendeu punição severa aos envolvidos. A declaração do presidente foi em Bruxelas, na Bélgica, onde Lula participou da cúpula entre países da América Latina, Caribe e União Europeia. Nós precisamos punir severamente pessoas que ainda transmitem ódio, como o cidadão que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Esse é um animal selvagem, não é um ser humano. O cidadão pode não concordar com a pessoa, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que xingar, ele não tem que desrespeitar. O presidente fez um alerta para o que chamou de neofascismo. É possível a gente voltar à civilização. Sempre foi assim. Então essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, afirma ter sido hostilizado por um grupo de brasileiros na última sexta-feira no aeroporto de Roma. 3 suspeitos no caso já prestaram depoimento à Polícia Federal, que também fez buscas nas casas dos envolvidos. Por meio de uma rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que a medida se justifica pela multiplicidade de versões dadas pelos investigados. Mesmo antes deste episódio, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já havia elaborado uma proposta de diretoria para cuidar da segurança pessoal de autoridades. O projeto ainda está em análise no Ministério da Justiça, mas o SBT Brasil apurou que, se o órgão for aprovado, ele será comandado pelo delegado da Polícia Federal, Alexander Castro, que já vem cuidando da segurança pessoal do presidente Lula desde a campanha. A Polícia Federal espera receber as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma sobre o episódio envolvendo o ministro do STF até a semana que vem. O senador Marcos Duval prestou depoimento à Polícia Federal mais de um mês depois da operação que apreendeu celulares, computadores e pendrives no gabinete dele em Brasília e também no Espírito Santo, onde mora. Duval é investigado no inquérito que apura uma trama golpista para que o ex-presidente Bolsonaro continuasse no poder. Marcos Duval deixou a sede da PF em Brasília no início da noite. Ele chegou ao local por volta da 1h da tarde, antes do horário marcado para o depoimento, que durou mais de 4 horas e aconteceu uma semana depois do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido ouvido pela Polícia Federal sobre o mesmo assunto, a suposta trama para a preparação de um golpe de Estado revelada pelo próprio Duval no início deste ano. Na semana passada, Bolsonaro disse aos agentes que só recebeu Marcos Duval porque o aliado Daniel Silveira, ex-deputado, levou o senador até o Palácio da Alvorada em 8 de dezembro. Segundo o ex-presidente, no encontro, nenhum assunto não republicano foi tratado. Daniel Silveira também é investigado no inquérito sobre a suposta trama golpista. Em fevereiro deste ano, Duval disse à imprensa que a reunião no Alvorada era para tratar de um plano para agravar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia, segundo Duval, era grampear o magistrado e usar o áudio como prova para anular o resultado das eleições do ano passado, fazendo com que o ex-presidente Jair Bolsonaro fosse mantido no cargo. Logo após a operação da PF, o senador alegou problemas de saúde e pediu licença do Senado. O atestado médico também serviu para adiar o depoimento do parlamentar logo depois da operação em junho. Além de ser investigado no inquérito sobre a suposta trama golpista, o senador também é suspeito de obstruir as investigações sobre os atos do dia 8 de janeiro. Nesta quarta, ele foi questionado sobre os 2 assuntos, já que os investigadores acreditam que exista relação entre a reunião de dezembro e o que aconteceu um mês depois na Praça dos Três Poderes.
que surge uma novidade, os criminosos já procuram um jeito de se aproveitar da situação. É o que vem acontecendo em Minas Gerais com aquele programa Desenrola de renegociação de dívidas. O Ministério Público do Estado adotou medidas contra golpistas que agem nas redes sociais. Quem faz uma busca rápida na internet com o nome do programa, que pode beneficiar 70 milhões de brasileiros, pode cair em armadilhas. Os anúncios estão nas redes sociais. São páginas com ofertas de serviços para facilitar a renegociação de dívidas por meio do programa Desenrola Brasil, lançado esta semana pelo governo federal. Mas em vez de ajuda, quem acessa e clica em alguns dos links ou liga para o suposto intermediário pode se tornar vítima de um golpe, como alerta esta advogada. As tentativas de fraude podem acontecer por meio de anúncios pagos no Facebook, por mensagens no WhatsApp, que direcionam para links falsos. Eles solicitam dados pessoais como CPF, pedem pagamento de taxas como o nome. No Desenrola Brasil, a negociação de dívidas segue regras pré-determinadas pelo Ministério da Fazenda e é feita diretamente com os bancos que aderiram ao programa. Quem deve procurar a instituição financeira são os interessados em limpar o nome, e não o contrário. E para evitar ser vítima de uma fraude, é preciso ficar atento também a outros detalhes. Entre os golpes mais comuns estão a quitação de dívidas com descontos acima dos oferecidos pelos bancos cadastrados, links falsos enviados por e-mail ou aplicativos de mensagens, venda de manuais com dicas de como limpar o nome e pedidos de transferências por Pix para regularizar débitos atrasados. Segundo este advogado criminalista, esses anúncios não são filtrados pelas plataformas de internet porque são pagos, mas as empresas podem ser processadas na justiça. As plataformas têm esta responsabilidade, seja administrativa ou até civil, para que elas possam evitar que isso prospere, que isso se prolifere do jeito que a gente vê atualmente. E cabe mais um comentário também em relação a essa matéria, porque no próprio vídeo dá para ver que essas páginas usadas aí por esses golpistas, eles usam a logo, a identidade visual do governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, todos esses detalhes é preciso ficar super atento para não cair em golpes. E há mais de 3 anos, o Ministério da Saúde aprovou o uso de um medicamento mais eficaz e com menos efeitos colaterais para pacientes que tratam o câncer de mama pelo SUS. O problema é que até hoje o remédio não chegou à rede pública de saúde. Adriana tem câncer de mama e, segundo os médicos, num estágio bem avançado, metástase. Ela faz quimioterapia pelo SUS, sessões que causam mal-estar. Dias eu sinto náusea, sinto cansaço. As coisas assim, domésticas, não faço mais, assim, porque eu sinto muitas dores. Um novo medicamento mais eficaz e que causa menos efeitos colaterais já foi aprovado pela Conitec, que é a comissão do Ministério da Saúde que define o rol de tratamentos do SUS. Segundo a presidente da Oncoguia, uma ONG de apoio a pacientes com câncer, já são 3 anos de espera pela chegada do remédio ao sistema público. No rol da ANS, na saúde suplementar, se eu não me engano, entrou em 2021, então a gente já tem aí mais de 2 anos de utilização e sem dúvida, acho que as pacientes que realmente podem se beneficiar, elas estão se beneficiando. Os estudos globais mostraram que os medicamentos palbociclib, abemaciclib e ribociclib agem diretamente em 2 tipos de tumores de mama, aumentando o tempo de sobrevida em até 5 anos. O custo do tratamento, que é mensal, pode chegar a R$21 mil pela caixa com 21 comprimidos. Os médicos explicam que os tumores de mama atacados pela nova classe de remédios representam de 65% a 70% dos casos desse tipo de câncer no país. O Ministério da Saúde informou que o orçamento do governo anterior não reservou recursos para esse tipo de medicamento, mas deve garantir a distribuição até o final de agosto. Acabei de sair de uma reunião com o Instituto Nacional do Câncer para discutir justamente de que forma que a gente vai construir esses critérios para incorporação e acreditamos que nos próximos meses isso vai estar disponível para todas as cidadãs que precisem.
E nós procuramos a gestão anterior. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o atual governo já deveria ter cumprido a legislação e disponibilizado o medicamento. Segundo ele, o orçamento desse ano já foi acrescido pela PEC de transição para a compra e distribuição do remédio. E você sabia que Brasília é a primeira cidade do país a ter um dispensário de cannabis? Uma loja que vende produtos à base da planta. Empresários revelam que precisam lidar com o estigma do preconceito. Apesar da resolução da Anvisa que autoriza a fabricação e a importação de produtos com cannabis para fins medicinais no Brasil, ainda há um preconceito com relação ao uso e à venda do produto. Pensando em desmistificar e esclarecer os benefícios proporcionados pela cannabis, foram criados os dispensários, que são lojas em que há produtos à base da planta à venda. O primeiro foi criado nos Estados Unidos em 1992 e o primeiro do Brasil está aqui na capital federal. Foi inaugurado em dezembro de 2022 e fica na quadra 102 da Asa Norte. Mas para os donos conseguirem colocar o negócio para funcionar não foi nada fácil. A gente abriu o estabelecimento, a gente teve diversas fiscalizações que vieram aqui, desde vigilância sanitária, conselhos regionais de farmácia e medicina. E aí o mais interessante é justamente que a gente conseguiu passar por isso tudo, né? Tendo em vista que todos os produtos que estão aqui dentro têm autorizações, sejam do MAPA ou da Anvisa, para operarem legalmente no país. O dispensário vende produtos que se inspiram no universo canábico sem tocarem na planta. Aqui, por exemplo, tem os produtos terpenados, que são óleos essenciais idênticos aos das cepas de cannabis. Eles são usados principalmente para trazerem experiências sensoriais de cheiro, gosto e ação terapêutica. A gente tem aqui 6 categorias de café. Você pode tomar café o dia inteiro, sem ter os efeitos, entre aspas, negativos, por exemplo, de se tomar muita cafeína no final do dia. Então você tem uma opção, por exemplo, de um café descafeinado, que tem ali um blend, uma mistura de óleos essenciais, que vão te dar aquele acolhimento, aconchego e tal do fim do dia. A mesma forma, você tem durante a manhã um café como o Lime Kush, que ele te traz aquele boom, né, de energia com bastante cafeína e com um terpeno que vai te acordar, que vai te dar aquela animada para começar bem seu dia. No andar de cima da loja, o dispensário conta com uma estufa, onde estão sendo cultivados tomate, morango e lavanda. Tem equipamentos e produtos como fertilizantes, exaustores, filtros de carbono e até óculos para proteção da alta luminosidade da estufa, que são utilizados durante o acompanhamento do cultivo de plantas em geral. E para os entusiastas no assunto, ainda tem uma linha especial de roupas e acessórios. Estou usando essa camisa que é da minha marca, da Kank.club, que é justamente uma provocação que a gente faz, né? É uma bandeira branca que a gente colocou sobre essa questão do usuário, que tem tanta descriminalização em cima e preconceito. Então foi justamente para a gente conseguir ter um diálogo aberto, de peito aberto sobre o assunto. A importância da utilização da cannabis é vista em números. De acordo com a Anvisa, somente no Brasil, estima-se que mais de 100 mil pacientes façam algum tipo de tratamento usando cannabis. São mais de 66 mil medicamentos à base da substância importados em 2021. Além disso, a cannabis pode ser matéria-prima para mais de 5 mil produtos em pelo menos 20 setores diferentes da economia, como nas indústrias têxtil, de combustível, construção civil. A regulamentação vai possibilitar a movimentação de quantias bilionárias na economia do Brasil e do mundo. Para Fernando e Juliana, os dispensários irão acompanhar o crescimento da economia e do conhecimento. Como aqui em Brasília a gente estabeleceu a questão de ter todas as normas, a gente conseguiu ter aprovações, vamos dizer assim, de todos os conselhos, de todas as fiscalizações possíveis, a ideia é para ir para a maior capital do país, justamente para a gente conseguir ampliar esse conceito que a gente colocou aqui, difundir para o maior número de pessoas possível. A gente já tem uma loja alugada em São Paulo, a gente está iniciando a obra agora na semana que vem, e provavelmente ali meados de setembro a gente já deve estar inaugurando a unidade de São Paulo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária não vai mais autorizar a importação de cannabis in natura, ou seja, flores e partes da planta para fins medicinais por pessoa jurídica, que é diferente dessa reportagem que a gente viu aí, que são pessoas físicas, né? Que é diferente dessa reportagem aí que a gente viu, que são pessoas jurídicas. Então, a Anvisa publicou uma nota técnica em que esclarece que a importação não é permitida para pessoas físicas e que considera alto risco de desvio para fins ilícitos. Segundo a Anvisa, haverá um período de transição de 60 dias para a conclusão de importações em andamento por pessoas físicas. Você vai conhecer agora a Ruby, uma cadelinha resgatada das ruas que ficou famosa na internet por fazer entregas de moto com o tutor. Com a fama, Ruby foi patrocinada por uma marca de rações. Ela e o dono recebem 200 quilos por mês de doação e conseguem ajudar outros animais de rua. Ela para o trânsito, sucesso no asfalto e nas redes sociais. Ruby Fofa é a motodog mais famosa do país. Vamos andar de moto, passear, fazer entrega? É a alegria da vida de Miguel, uma relação que começou há 9 anos. Tava muito frio e chovendo e a Rubizinha estava embaixo do meu carro. Aí eu tava lá no Capão Redondo, na periferia de São Paulo, e foi assim que ela entrou na minha vida. Ruby começou a de Miguel. Juntos eles fazem, em média, 5 entregas por dia. Alguns clientes ficam surpresos. Que coisa mais linda, gente! Adorei, viu que você vai entregar minha encomenda. Na internet, Ruby tem milhares de seguidores. Há 3 meses ganhou essa moto de presente. Um fã dedicou até uma música para ela. Já falei que é a Ruby quem veio ensinar como ver a vida leve até delivery entregar. Miguel garante que Ruby não atrapalha em nada ao pilotar a moto. Nada, muito pelo contrário, ela só me ajuda. Além de fazer entregas, a Ruby e o Miguel arrecadam quilos de ração para alimentar cachorros em situação de vulnerabilidade pelas ruas de São Paulo. Em 3 anos de trabalho social, eles já doaram mais de 5 toneladas de ração. Com essa visibilidade que a gente alcançou nas redes sociais, eu resolvi reverter tudo isso em forma de ajuda. 10% dos 55 milhões de cachorros do país vivem em situação de vulnerabilidade. Se depender da Ruby e do Miguel, esse número vai cair, porque a solidariedade é o combustível da dupla mais aleatória do delivery nacional. Ela mudou minha visão de mundo, me fez olhar para o próximo, para os cachorros de rua, para as pessoas que estão em dificuldade. E assim eu passei a ajudar pets de rua, porque ela despertou esse amor em mim. Gente, um charme a Ruby, né? E ainda usa esse charme para ajudar outros cachorrinhos, né? Que bacana. Os jovens representam quase metade das pessoas que trabalham com a venda direta de produtos e serviços. O levantamento que mostra a nova cara do setor aponta ainda que as ferramentas digitais são essenciais para esses empreendedores. Começou como um bico em 2016. Na época, o Lucas resolveu vender panelas numa rede social. Ele foi aumentando a clientela aos poucos, até que 3 anos depois decidiu abandonar o emprego de motorista com carteira assinada para abrir uma loja física em Sumaré, no interior paulista. É correria. A gente chega cedo, já emite as notas, começa a embalar, faz entrega, para almoçar e assim até acabar o dia. Mas pensa que as vendas online acabaram? 60% do faturamento, que é de R$50 mil por mês, vem dos chamados marketplaces, as lojas de negócios virtuais. O mercado de venda direta ganhou uma nova cara nos últimos anos. Antes, era associado a donas de casa em busca de uma renda extra, mas agora tem a forte presença de jovens. Quase metade dos 3,5 milhões de empreendedores do setor tem entre 18 e 29 anos. As mulheres ainda são maioria, mas os homens têm conquistado espaço e já são mais de 1 milhão. Entre os principais motivos para escolher a atividade estão a flexibilidade de tempo e o fato de ser seu próprio chefe. E para fechar negócio, os aplicativos de mensagens e redes sociais são fundamentais. Hoje, o mercado movimenta R$45 bilhões por ano no Brasil.
é o maior da América Latina e o 7º no mundo. Mas para este economista da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, este tipo de atividade tende a ocupar menos espaço no mercado de trabalho com a volta do crescimento da economia. A tendência é que para os próximos anos, com maior geração de emprego e renda, o empreendedorismo por necessidade diminua, mas ele sempre foi uma característica do brasileiro, tá? Nunca vai assumir por completo. Com um pouquinho de estudo, um produto bom e o seu esforço, creio que qualquer um consegue. E você já ouviu falar em vagas afirmativas? São aquelas destinadas a pessoas que sofrem com preconceito, desigualdade e encontram dificuldade para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. A abertura dessas vagas tem se tornado uma prática comum por empresas que buscam inclusão e diversidade. Veja na reportagem de Vanessa Vitória. Neste anúncio de emprego na área de social media em Brasília, a preferência de contratação é por mulheres, negras, indígenas, pessoas LGBTQIAPN+, ou com deficiência. Vagas afirmativas que buscam acelerar o processo de inclusão. Quando a pessoa ela já tem a oportunidade de participar de uma vaga afirmativa, ela se sente muito mais à vontade. Isso também faz com que ela se sinta representada dentro da empresa. Mariana sofreu um acidente de carro há 8 anos. Desde então, precisa de cadeira de rodas para se locomover. E foi graças a uma vaga afirmativa que ela conseguiu uma oportunidade de emprego. Eu mandei meu currículo, torci muito para ser chamada e fui passando pelos processos. Fiz a prova escrita, fiz a entrevista presencial e, enfim, eu fui selecionada. Nesta rede de chocolates aqui em Brasília, as vagas afirmativas fazem parte da política de diversidade e inclusão da marca. 40% do time de colaboradores hoje, por exemplo, é formado por pessoas negras, 20% por pessoas LGBTQIAPN+, e 10% por funcionários com mais de 45 anos de idade. A gente tem um critério aí de tentar incluir todas as pessoas da melhor forma possível, desde que ela tenha a devida qualificação ali para exercer a função. Sites de recrutamento e seleção apontam que o número de vagas afirmativas abertas em todo o país cresceu nos últimos anos. São empresas que querem contratar profissionais de grupos que são minoria para vagas específicas. Por causa da lei brasileira de inclusão que obriga empresas acima de 100 colaboradores a terem uma porcentagem progressiva de pessoas com deficiência, muitas organizações abrem vagas para esses profissionais. Mas como fica a escolha por gênero, por exemplo? Hoje no Brasil, infelizmente, não temos uma legislação específica para minimamente garantir ou ampliar ou oportunizar vagas específicas de trabalho para pessoas LGBTQIA+. Mas o que a gente observa na prática são boas ações, boas práticas que vêm sendo adotadas pelas empresas para garantir minimamente vagas reservadas também para pessoas LGBTQIA+. E a família de um jovem acusa uma academia de ginástica de ter impedido a matrícula do rapaz porque ele é autista. Os parentes contam que também tiveram dificuldades para registrar o caso na polícia. A mãe do rapaz desabafou após tentar matricular o filho, Augusto, de 22 anos, nesta academia em Copacabana, na zona sul do Rio. A sorte nossa é que ele não estava. Imagina o tamanho do constrangimento. Ele ficou triste, mas eu falei para ele não ficar triste porque em qualquer lugar que ele não caiba, aquele lugar não serve para ele. Alexandra conta que informou ao recepcionista da unidade que o jovem é autista. Foi quando, segundo ela, o funcionário negou a inscrição e disse que só poderia continuar o procedimento com autorização de um supervisor, porque a academia já teria tido problemas com pessoas com autismo. Não teve cuidado de falar comigo, a senhora é mãe de autista, precisa de um cuidado especial, precisa de uma demanda mais cuidadosa e tal. Não houve nada disso.
Para esta advogada especialista em inclusão e diversidade, houve discriminação. A lei brasileira de inclusão determina que as pessoas com qualquer tipo de deficiência, inclusive autistas, têm direito em condições de igualdade de participarem de atividades esportivas, de lazer, culturais. Em nota, a academia informou que a matrícula não foi negada, está apurando o caso. Disse ainda que preza pela inclusão e tem outros alunos autistas. Alexandra diz que também teve dificuldades para registrar a ocorrência na delegacia. Eles disseram que não era crime, né? Ah, mas isso, ele falou que ia falar com o supervisor. Isso já é uma negativa. A Polícia Civil não comentou o caso, mas afirmou que a mãe do rapaz prestou depoimento e que irá ouvir outros envolvidos no episódio. O transtorno do espectro autista é dividido em 4 tipos, que variam de acordo com o nível de interação social de cada pessoa. Transtorno autista, síndrome de Asperger, transtorno invasivo do desenvolvimento e transtorno desintegrativo da infância. Para ajudar na conscientização e defender o apoio aos pacientes, muitas pessoas autistas usam uma espécie de cordão com girassóis ou peças de quebra-cabeça. Pessoa comum como eu, você, que não tem nenhum transtorno, já passa maus momentos na vida. Imagina a pessoa que tem transtorno, seja ele qual for. As pessoas têm direito e os direitos têm que ser cumpridos. É bem complicada essa situação. Gente, atenção, nós acabamos de receber um vídeo do circuito de segurança do posto onde houve a explosão de uma bomba de combustível lá no núcleo Bandeirante, que nós mostramos ainda há pouco aqui no SBT Brasília, primeira edição. Repare no carro amarelo no alto da tela. Uma mulher sai da parte de trás do veículo para pagar justamente ali pelo combustível. De repente, o motorista ou a motorista arranca e aí acontece a explosão. E aí, frentista e essa pessoa que estava no carro amarelo, que arrancou ali nas imagens, eles saem correndo porque realmente sobe rápido. E aí os frentistas, inclusive, e que fazem esse trabalho aí, tiveram um treinamento para lidar com esse fogo. E aí a mulher vai correndo, então, para o carro, que ainda continua lá com a mangueira, inclusive, atracada lá no tanque de combustível, mesmo ali depois que ele arranca. Então, ao que parece, pelas imagens aí do circuito de segurança desse posto de combustível, o motorista foi desatento ali, no momento em que a passageira que estava com ele, uma pessoa que estava com ele, foi ali pagar por esse combustível e aí então causou esse acidente. Por sorte, ninguém ficou ferido, porque também os frentistas conseguiram ali, com um treinamento, com extintores de incêndio, conseguiram reduzir essa fumaça, esse fogo, até a chegada do Corpo de Bombeiros. E em Ceilândia, uma briga de vizinhos virou caso de polícia. É que o morador decidiu fazer uma lombada por conta própria. Tudo para impedir a garotada de jogar futebol na via pública. Um dos meninos pegou uma marreta e quebrou parte da lombada. Aí, a confusão foi registrada com um celular. Olha só. Ninguém vai bater no moleque, não. Tá batendo no cara. Vai parar, velho. De maior aí, quem bater no menor, isso que quer quebrar o quebra-mola aí, ó. Não empurra não. Chama seu pai lá pra mim, chama. Eu quero falar com o papai, meu. Você tá pensando o quê? Você tá bagunçando? Calma aí, pô. Como é que é? Tô pronto. O cara maiorzão aí, querendo bater no cara aí, só porque quer derrubar o quebra-mola. O quebra-mola fica no meio da rua. Quebra-mola, rapaz. Aqui não, rapaz. Aí, ó. Que folga do Mas jogava futebol aqui na rua, o vizinho incomodado pegou aí, ó. Pegou e meteu o quebra-mola. Aqui não vai fazer jogar futebol, não. Rua, rapaz! Rua! Cala tua boca, vai tomar conta da tua vida. E aí, tentou agredir um menor de idade ainda, hein? Vocês querem brincar? Por que vocês não brincam na casa de vocês, rapaz? Vocês só tem essa dessa rua aqui pra vocês. Vê se cresce cabelo. Pra casa do c****, rapaz. E aí, a molecada tá revoltada, hein, tropa? Foga aqui. Só por causa do futebol. De futebol, rapaz, você tem casa. Oxe, cadê a marreta? Devolve a marreta do cara, mano. E o Maicon Leão está na rua onde essa confusão toda aconteceu. Vou acionar aqui novamente o Maicon,
Maicon, a gente sabe que às vezes é bem complexo, é bem complicado a gente se colocar na pele do outro, mas essa situação aí não poderia ter sido resolvida ali com uma conversa? Eu já vi até, nem sei se está ali a lombada ainda, se já retiraram. Boa tarde novamente para você. Oi, Suane, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Retiraram ainda não, ela continua ali, ó, foi colocada no meio da rua. Nós estamos aqui na QNO 18, bem no conjunto 7, para mostrar para vocês essa lombada. Ela foi construída há cerca de 2 semanas, Suane, justamente por uma disputa ali, um vizinho inconformado com os meninos jogando bola aqui na frente, incomodado com essa situação, ele acabou construindo por conta própria essa lombada. Vou até ali mais pertinho com o Congélio para a gente mostrar, uma lombada feita aqui com cimento mesmo, totalmente aqui, ó, no meio da rua. Ela ocupa os 2 lados ali, foi construída aqui, segundo os vizinhos, até mesmo o próprio morador que construiu, justamente para que os meninos não continuassem jogando por aqui. Ali na frente tem um outro quebra-mola, esse sim regular, construído pela administração com aval do Detran, que fica em frente à escola. E aí toda essa situação gerou essa confusão que a gente viu aí se transformando num caso de polícia. A polícia militar veio até aqui, mas acabou que ninguém foi para a delegacia. Eu vou chamar para essa nossa conversa a Luciana, ela que é mãe de um desses meninos aqui que estava jogando e é o rapaz que aparece ali no vídeo com a marreta tentando quebrar ali o quebra-mola, justamente quem teve aquela primeira discussão ali justamente com esse morador. Tudo então porque os meninos jogam bola aqui na frente. Luciana, boa tarde. Boa tarde, exatamente. Tem 2 semanas que esse vizinho, né, colocou esse quebra-mola no meio da rua, justamente para atrapalhar as crianças a jogar bola, né? Então, assim, nós pais ficamos numa situação meio difícil. Como que a gente vai conseguir deixar nossos filhos irem para outros locais, né, ir para campos longe de casa, correndo risco de vida, ao invés de deixar os meninos jogar na porta de casa, né? E não é a primeira vez que ele faz isso. Ele sempre tenta atrapalhar, né, os meninos jogarem bola, já tentou atropelar os meninos com o carro. Ontem ele pegou a marreta para quebrar o quebra-mola, né? E ele pega essa marreta aí para mim. E ele, né, veio em cima do meu filho, né? Até agrediu meu filho, ele agrediu meu filho. E ele tomou essa marreta da mão do meu filho, ele fez o gesto, essa marreta era muito pesada, ele fez o gesto de bater no meu filho com essa marreta. Se ele tivesse batido no meu filho com essa marreta, meu filho estaria em coma hoje, tá entendendo? Porque essa marreta ela é de ferro. Né, os meninos que não deixaram, que conseguiram tomar dele depois. Inclusive comentou que deve procurar a polícia mais tarde para registrar. Vou registrar o boletim de ocorrência, né, contra essa pessoa, esse agressor, porque ele é um agressor, né? Então como que a gente vai deixar nossos filhos longe de casa? O filho da senhora chegou a ficar ferido, ele tem 12 anos, né? Isso, ele tem 12 anos e ele ficou ferido no pescoço, ficou arranhado no pescoço. Isso porque conseguiram tomar a marreta do vizinho, entendeu? Porque senão ele teria acertado tanto meu filho com essa marreta, quanto as outras crianças, né? Então, se vocês verem aqui, ó, o tanto de criança aqui, ó, que pode estar na porta de casa, que pode estar brincando aos olhos dos pais, né? E ele implicando com os meninos, por um simples capricho, né? Quando a senhora viu o vídeo, como é que a senhora ficou? Eu fiquei extremamente nervosa, né? Porque eu imaginei, se ele tivesse feito isso, né, com meu filho estaria em coma hoje. Ele não estaria normal, ele estaria no hospital em coma. Né? Então, assim, eu fiquei extremamente revoltada. Inclusive, eu vou procurar a administração da Ceilândia para poder resolver essa situação. Né? E que esse moço, ele tenha consciência que ele não pode estar agredindo os filhos dos outros, ele não pode tomar de conta da rua, porque nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, né? Então nós temos nossos direitos. E principalmente as crianças têm o direito deles. Eles querem que retire esse quebra-mola? Queremos que retire o quebra-mola. Inclusive, eu quero pedir para a administração da Ceilândia para retirar o quebra-mola, para vir aqui e retirar esse quebra-mola. Porque pode causar até uma confusão maior referente a isso, entendeu? É o sentimento de vocês de querer retirar. Como a gente adiantou, Suane, esse espaço aqui, ela é uma rua que ela dos 2 lados, ela não tem um tráfego intenso. Então, é esse o espaço dessa rua, ela tem poucos metros, 1, 2, 3, 4 casas. Então, assim, é o espaço que as crianças usam justamente para aproveitar, para brincar. Como é que é normalmente aqui? Vocês jogam bola aqui há quanto tempo? Nós jogamos bola quase todo dia. E aí, esse é o espaço que vocês acharam seguro para vocês jogarem. E aí, com o quebra-mola, como é que fica? É difícil jogar, e nós temos que ir para outro lugar, desse jeito. E como é que vocês ficaram? Tinha para jogar aí tranquilo? Quando surgiu o quebra-mola, e aí? Difícil. Não tem mais como jogar direito. É. Suane, a gente inclusive conversou aqui com a criançada, a gente entrou em contato com a administração que diz o seguinte, que para construir um quebra-mola como esse aqui,
é preciso fazer um abaixo-assinado, enviar para a administração e aí a própria administração envia técnicos aqui para o local, faz um estudo e envia para o Detran. E aí o Detran precisa aprovar esse estudo para só depois a própria administração vir até o local para construir o quebra-mola, caso seja aprovado, como foi o que aconteceu naquele caso ali atrás do quebra-mola da escola, que aquele é regular, tem a escola, o que justifica. Nesse caso aqui, é um ato irregular, a gente entrou em contato com a administração, eles não chegaram a informar o que deve ser feito com o quebra-mola e se tem uma penalidade para quem construiu. A gente até tentou falar com o seu Hilton, ele não está aqui, mas a gente vai conversar com o filho dele para tentar entender um pouquinho dessa situação também e dar, claro, os dois lados dessa versão, né, Suane? Seu pai não está, mas você participou, viu toda a confusão aqui na hora. O que levou seu pai a construir esse quebra-mola aqui? A perturbação de sossego, né? A gente já tentou várias vezes falar com eles, entendeu? Pra não ficar jogando aqui até tarde, a gente chega cansado do serviço, tenta lavar o carro, colocar aqui, acaba amassando, já quebrou o retrovisor do meu vizinho. E assim, quando você pergunta, e aí, quem é que vai pagar? Não aparece ninguém, não aparece pai, entendeu? E a Lei 4092 de 2008, ela regulamenta perturbação de sossego, e isso é injusto. A gente já até fez ali o TCO contra o morador daquela residência, para ver se a gente entra na justiça, para ver que se acaba isso aqui. A gente fez um abaixo-assinado com todos os moradores, todos assinaram, mandamos para a administração, mas você sabe como demora, sabe? E uma forma de impedir isso aí foi a construção desse quebra-mola, porque infelizmente estava absurdo o barulho, sabe? Bola caindo no telhado, entendeu? O povo sobe no telhado, toda hora batendo bola no portão. Você não tem paz dentro da própria casa, então isso é muito injusto mesmo. E aqui meu morador também, que ele pode até falar para vocês também que é impossível ficar dentro de casa quando tá rolando esse futebol aqui, entendeu? Eles brigam quando você vai lavar o carro dentro da sua própria garagem, entendeu? Você tá jogando água na calçada, ficam brigando. E isso eu acho que é impossível você conviver com uma pessoa desse jeito, que não fazem o próprio respeito, sabe? É uma situação que vocês já estão passando há um tempo aí, então. E isso, não tem condições, entendeu? Isso aí não tem condições, sabe? Isso aí a gente já fez porque realmente é injusto. É injusto você não ter paz dentro da sua própria residência. Mas vocês sabiam que a construção era irregular? É irregular. Sim, sem dúvidas é irregular, porque infelizmente a gente fez o abaixo-assinado, foi na administração, e aí agora mandaram a gente lá no Detran, a gente foi no Detran, mas demoram vir aqui, sabe? Demoram vir aqui, a gente fez porque é uma forma de impedir, porque não tem paz dentro da própria casa, sabe? Isso é injusto. Oi, Suane. Michael, então, vamos tentar, né, mediar essa situação no que é possível fazer da nossa parte, porque a gente sabe que isso poderia acabar, inclusive, de uma forma mais grave ali, né, envolvendo uma machadinha, nem sei como é que exatamente o nome daquele, uma marretinha, então poderia acabar até de uma forma bem mais grave do que aconteceu aí. É claro, a gente tem ali uma via pública, a gente, claro, sempre cada um vai ter o seu lado. A minha pergunta é a seguinte: as crianças jogam até tarde da noite, não seria possível uma mediação disso aí, vamos fechar um horário para as crianças brincarem até 3 horas, até 4 horas, até 5 horas, para evitar essa situação, né? Para que eles possam conviver em harmonia. A gente sabe, né, que cada um, né, tem os seus motivos, né, as suas alegações, a sua defesa, mas eles vão precisar chegar num denominador comum para poder resolver essa situação e principalmente para que isso não se torne agressão, não se torne multa, porque aí, isso que foi colocado, né, esse quebra-molas aí é irregular, eles podem ter de pagar uma multa, eles tiveram um gasto para colocar, para comprar esse material aí, que eu nem sei exatamente quanto foi, mas foi um gasto, então é preciso de fato, independentemente de qualquer coisa, chegar a um denominador comum nessa questão. Sim, Suane, foi um gasto aí de cerca de R$300. Matheus, Suane estava comentando ali no estúdio o seguinte, que a gente, claro, sabe que precisa para conviver em harmonia, a gente tem que às vezes ceder um espaço do outro um pouco. Já tentaram entrar em um consenso sobre um horário, por exemplo, para essas crianças brincarem? Como é que tem sido isso? A gente tentou informar para eles que tem um campo de futebol logo aqui abaixo, na rua aqui de baixo, mas na mente deles, é perigoso, entendeu? Os pais deixam vir para sair lá de outras ruas para jogar um futebol aqui, atrapalhar a paz das outras pessoas, mas não pode liberar os filhos para ir para um campo de futebol que é logo aqui embaixo, entendeu? A gente já tentou entrar em um acordo aqui e falar, não, esse período já é muito ruim, jogar em outros horários, mas todo dia
todo dia, consequentemente todos os dias estão aqui jogando, batendo bola no portão, gritando. E assim, é uma coisa muito trágica, sabe? Você não ter paz dentro da sua própria residência. Então a construção disso aí foi uma forma de impedir esse futebol, porque infelizmente está muito difícil conviver aqui na rua com isso aí, viu? Todos os dias está triste. Suane, a gente ouviu aqui o lado do Matheus, que está junto ali com o pai, seu Wilton, que é quem construiu. Agora a gente vai tentar entender também um pouquinho do lado. Pedir para a Luciana vir aqui para a gente continuar, para a gente entender um pouquinho dessa rotina. Luciana, eles estavam comentando ali a questão de horários. Como é que funciona normalmente a brincadeira dos meninos aqui? Isso já tinha chegado, essa questão de reclamação de horário para vocês? Já tentaram até alguma conversa? Como é que foi? Não tem questão de horário, os meninos estão de férias, então eles brincam no final da tarde. Um horário normal. Ou eles brincam de manhã, depois do café da manhã, ou eles brincam à tarde. Que eu saiba, eles brincam mais ou menos uma vez por dia. É uma vez por dia que vocês brincam aqui? Pois é, e não tem isso não. Ninguém tá jogando de madrugada, ninguém tá jogando 7 horas da manhã para acordar, ninguém não, entendeu? Então assim, eles têm que entender que a rua é pública, nós somos cidadãos, nós pagamos nossos impostos, entendeu? Então os meninos têm direito, são crianças, têm direito de estar na porta de casa. Você deixaria o seu filho, em vez de seu filho jogar na porta da sua casa ou na quadra do seu prédio, você deixaria seu filho ir para outros lugares, para ele correr risco de vida? Não vai deixar, entendeu? E aqui eles estão na porta, eles estão mentindo, os meninos aqui, eu não sei o que eles falaram, mas eles estão mentindo, os meninos não estão incomodando, não estão batendo em carro, não estão nada. Simplesmente eles também colocam o carro ali, eles atrapalham os meninos e por último fizeram esse quebra-mola, entendeu? Só para atrapalhar. E nós temos um vídeo, esse moço aqui, o vizinho falando, que botou o quebra-mola mesmo de propósito colocou o quebra-mola de propósito justamente para atrapalhar os meninos brincarem. E outra coisa muito grave mesmo, ele e o filho, não sei, não pode sair agredindo ninguém. Não pode sair agredindo ninguém. Luciana, obrigado pela sua participação. Suane, só para reforçar, a título de informação para quem está em casa, para a construção de quebra-molas como esse, administração regional, para que aí seja feito todo um estudo, para que depois seja aprovado pelo Detran, sobre como vai ficar esse quebra-mola aqui, se ele vai ser removido ou o tipo de providência que será tomado. A administração aqui de Ceilândia não informou, Suane. Obrigada, Maicon, pelas informações. Agora vamos falar do maior festival de rock e motos da América Latina. Estou falando do Capital Moto Week, que começou hoje e atrai visitantes do Brasil inteiro. Está tudo pronto para essa que é a 20ª edição do evento. E a repórter Kátia Gomes foi conferir e fala ao vivo da Granja do Torto. Kátia, boa tarde. Mostra a movimentação aí pra gente. Oi, Sônia. Olha, a movimentação já é grande. E o festival só vai abrir daqui a pouquinho, a partir das 5 horas da tarde. Mas já tem gente acampada, inclusive, desde o último sábado. E para falar um pouquinho sobre essa edição, né, já são 20 anos de Capital Moto Week, eu vou conversar agora com a Juliana Jacinto, que é uma das organizadoras aqui do evento. Bom, esse ano tem muita novidade, não tem, Juliana? Tem muita novidade. A gente começa hoje a partir das 17 horas. É um festival para a família toda. Mas de forma estrutural, teremos mais um palco temático na nossa praça de alimentação, ali perto do motobar. Nosso salão está todo cenografado. Vocês nunca vão ver a Granja do Torto, o parque aqui, tão iluminado. Então tem que vir, gente. É para todo mundo. Bora, bora, que eu estou esperando todo mundo para vir. Mais de 100 artistas, não é isso mesmo? Mais de 100 apresentações e a gente vai trazer tanta cultura e arte de todo o DF que vocês não vão acreditar. Então, segunda, terça e quarta, totalmente gratuito. A gente vai montar ali na Arena de Shows a Vila do Bem, que vai ter atendimento, vai ter projeto social, cultura, arte, cinema ao ar livre. Gente, tem tanta coisa para fazer aqui, são quase 300 mil metros quadrados. Então, quem gosta, né, Juliana, vem e acampa. Vamos mostrar aqui para vocês como é que funciona um desses acampamentos. Porque tem gente que vem de vários lugares do Brasil, inclusive até de outros países, não tem, Juliana? Com certeza. Ó, a Neia aí para não deixar. Gente, essa é a Neia Godinho. Ela é do Guerreiras MC, é isso mesmo? Isso. E você veio de onde? Essa galera é de onde? Bom, eu sou aqui de Brasília. Eu sou a única guerreira que mora em Brasília. O nosso motoclube é do Paraná, Curitiba. E além das guerreiras, nós recebemos uma Irmandade Estradeira.
que são as pessoas que vêm de fora, do Acre, Roraima, Minas, Bahia, Uruguai, México. A gente recebe aqui os casais que querem conhecer o evento ou que já conhecem o evento e querem fazer parte do nosso evento. Então, aqui é uma Irmandade onde recebe esses estradeiros. Olha só que bacana, gente. Então, olha, começa hoje, a partir das 5 horas da tarde, já um programão aí, viu, pro final de semana. Volto com você, Soane. Muito obrigada, Kátia. E semana que vem tem novidade aqui nos telejornais do SBT Brasília. Oiê, agora é oficial. A partir de segunda-feira, dia 24, o nosso encontro será às 11h40 da manhã no SBT Brasília, primeira edição. Vamos conversar sobre o que acontece no DF, no entorno e no mundo. À noite tem estreia. Estou de volta para reencontrar vocês no SBT Brasília, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, vamos mostrar um resumo das notícias, trânsito e serviços. Então tá combinado, às 11h40. E a partir das 7h30 da noite, esperamos vocês. E obrigada pela companhia. Agora você fica com o SBT Esportes Brasília. Beijo!